gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Indira Carvalho e esse é o Pode, Indira. Pode, claro que pode, mas como eu sempre falo, com uma certa moderação. E hoje o Pode tá, assim, muito legal, muito bacana, muito alegre, sempre, porque o Pode é sempre alegria. E tudo no improviso, viu, gente? Já vou avisando logo pra vocês que hoje não tem roteiro. Hoje o papo, assim, é super livre, solto e leve. E as minhas convidadas, eu conheço há pouco tempo, mas que tem uma história muito bacana para você que é fã de esporte, que gosta, que admira e que curte. Já vou logo falar para deixar de enrolação. A minha convidada é a Júlia, esqueci o sobrenome. Vergueiro, ó, muito bem. A cola salvou. E a Fernanda Luiz. Sejam bem-vindas, meninas! Muito obrigada! Obrigada! Prazer enorme estar aqui. Adorei que a ideia é sem roteiro, porque a gente gosta de falar, a gente gosta de dar risada. Esse então, é o foco. Vamos que vamos, natural. E eu tô me achando chiquérrima, gente, porque já falaram pra eu colocar um fone aqui, que eu tô me escutando. É opcional. Eu não uso. O quê? Vou usar a primeira vez na vida. Mentira. Tirar foto minha. Mentira, não é a primeira, mas chique. Eu vou usar. Fica à vontade. Aqui a gente faz só o que quer. A gente fica aparecendo aquelas pessoas que postam no Instagram aqueles vídeos que só fica assim uma câmerazinha, a pessoa aqui falando, tá, mó sério, papo mó sério, aquela legendinha. Tamo igual. Depois a gente só faz um recorte, ó. Eu também recorte. Não vou perder a chance, não. Recorte. Nenhum, não tem recorte aqui. Olha, Andy, você falou no início aí, né, que a gente se conhece há pouco tempo, mas é engraçado essas coisas de conexão, né? Porque, primeiro que foi por uma pessoa super querida, sim, que a gente muito. se conheceu aleatoriamente. Muito. E aí depois você foi conhecer o nosso espaço. Sim. E acho que foram essas duas vezes que a gente se conheceu, assim, pessoalmente. Sim. Lá eu te apresentei a Júlia. Sim. Mas, cara, o pouco que a gente já fala no WhatsApp, o que eu já comecei a te seguir, eu já sinto que a gente é amiga de infância. Muito tempo. Sim, há muito tempo. Muito louca. Meu, as conexões são muito doidas, né? Não tem jeito. Nunca é por acaso. Nunca é por acaso. Eu falo que tudo tem um propósito, né? Sim. Tudo tem um propósito na vida. E aqui em São Paulo... Pode puxar pra você. Ai, desculpa. Não, aqui. Pode encostar e pode puxar pra você o microfone. Ah, tá, boa. Então, tô aprendendo aqui, gente. O negócio aqui, como eu disse, tô me sentindo chiquérrima. Eu acho que aqui em São Paulo, eu que não sou daqui, né? Eu sou de Belo Horizonte. Acho que quando a gente encontra também pessoas que não são de São Sim. Paulo... Claro que as pessoas de São Paulo têm todo um lugar no meu coração especial, Juju. Já fiquei excluída aqui. Mas eu não sei, eu sinto uma conexão com pessoas que não são daqui, porque eu acho que São Paulo é um outro planeta, né? Literalmente. Dentro do Brasil. Sim. Então, assim, quem não nasceu aqui, em algum momento, ou não veio, né, muito criança ainda, quando vem para São Paulo, é inevitável o choque. Né? Eu falo que a atmosfera, assim, você pode até ter um trabalho que seja mais tranquilo, né? Porque São Paulo é famoso por ser uma cidade muito trabalho sim. capitalista, aquela coisa louca, tensa. Mesmo que você tenha um trabalho mais tranquilo, você ainda assim, ou pelo menos falo por mim, né? Sente que você tá ligada no 220. Literalmente. Deitada sempre, na cama, parece sempre. que eu tô com os 2 dedos na tomada, assim. Então, aí eu encontro pessoas como você e falo, ela sofreu o que eu sofri. Nossa, sim. Mas Literalmente. você é de onde? Eu não sabia que você era daqui. Eu não sou. Eu sou uma solteira paulistana. Eu sou de Salvador. Ai, que delícia. Mas não sou baiana. Tá. É que quem nasce em Salvador, capital, é soteropolitano. Tá. Quem nasce na Bahia, tipo, cidades mais pra fundo, é baiano. Olha só. Eu uso a comparação de Ivete. Ivete nasceu em Juazeiro. Tá. Ela é baiana. Eu não sou, eu sou soteropolitana. Mas é igual paulista e Mas isso é paulistano. uma definição real? Ou É real, vocês... é real, é que real. loucura. Não é clichê, Tipo, não. vocês resolveram que vocês são diferentes. Não, é real, é real. Que loucura. E os baianos não têm uma preguicinha disso? Porque se eu falar pra galera de Minas Gerais que eu não sou mineira, que eu sou Belo Horizontina, isso aí vai girar uma polêmica, eu acho que sim. Lá é de boa.
Que Ah, bom. todo mundo fala, baiana. Eu acabo falando muito que eu sou baiana. Não deixo de ser, mas... Mais fácil, né? Só para as pessoas entenderem. Porque aí eu falo, de onde você... Salvador, você... Sou teropolitana. Hã? Então eu falo, eu sou baiana, sou de Salvador. Boa. Então eu já encurto. É isso. Eu só encurto o caminho. Eu posso aproveitar esse gancho desse Pode, assunto? claro. Porque eu acho que a Fê pode contar, e aí a gente já vai entrar um pouco na história do esporte, como o futebol fez ela se encaixar nesse mundo maluco de São Paulo. Vamos, Porque mas foi aí eu assim já que tudo quero falar começou. assim. Como você... Se você praticava algum esporte... Sim. Se vocês atuaram na área do esporte, se tinha alguma ligação, alguma coisa assim. Boa. E aí a gente já vai emendando e já conta como vocês se conheceram e aí Maravilhoso. já vamos estender. Não, eu acho que você Tá. começando com a sua história, a gente vai acabar entrando na nossa, né? Sim. Então, Bom, eu sempre, vida inteira, pratiquei esporte. Fui tenista, comecei com 7 anos de idade. Jura? Fui tenista, Olha esses gente. braços aqui. Eu nunca ia dizer, juro, conhecendo, conhecendo hoje, nunca ia dizer Não, que mas é porque aqui em São Paulo eu fui abduzida por esse mundo do futebol. Então, Vem, volta. Tá achando o quê, querida? foi isso. E foi larga essa raquete. totalmente sem querer, gente. Totalmente sem querer. Fui tenista a vida inteira, competi infanto-juvenil. Na época da faculdade, me mudei para os Estados Unidos para jogar tênis lá, fazer na faculdade. Caraca! Gente, Bichinha não era muito boa. Ju, Muito boa. olha! E aí- É a Guga Eu de não vi, é a mas Guga dizem de por aí. saia. Ai, gente, talvez eu tivesse um potencial, mas a preguiça de treinar era tão grande. Nossa, isso foi sempre Nossa a Senhora! minha vida. Ela já começou gongando o treino. Não. A gongação do treino. De fato, o pessoal sempre disse que eu levava jeito, que eu era habilidosa, mas tem que treinar, né, gente? Lógico. E eu era, nossa senhora, era difícil Ela é demais. exemplo, Fernanda. Né? Desculpa aí, minhas atletas que Exemplo. estão me ouvindo. Mas, enfim, então, fiquei, né? Morei 6 anos nos Estados Unidos, então fiz a faculdade de Educação Física. Então, até então, minha vida sempre muito voltada para o esporte. Até que volto para o Brasil. Quando você voltou? Eu voltei em 2009, né? Fui Tá. para os Estados Unidos em 2003, voltei em 2009. Tive um intervalo em Belo Horizonte, de 4 anos, até eu vir para São Paulo Entendi. a trabalho, que é o que eu costumo dizer. Ninguém vem a São Paulo Ninguém vem. a lazer, né? Não. Então, já trabalhando com faculdade nos Estados Unidos também. Voltado um pouco para o esporte, enfim. E 1 ano já estava aqui, passando aquele perrenguinho que você Como muito bem sempre, sabe, já de passei não conhecer também. ninguém, conhecer só a galera do escritório, que é uma galera que pode ser legal, mas que às vezes não tem, né, a sua pegada, Sim. ou não gosta das mesmas coisas, enfim. E com 1 ano que eu estava aqui, através de uma americana que trabalhava na empresa na época, a Alice, ela me convidou para jogar nesse time de futebol feminino, Pelado Real. E na época eu assim, será muito longe, né? Tudo aqui em São Paulo é longe. Ai, meu Deus. Você já viu que preguiça Ju, tá no DNA, né? Não muita quer treinar, não quer, é longe. Ai, E você vê, você vê, ela tá só na gongação com sua cidade. Não quer se mexer. Calma, vai chegar o momento em que eu vou colocar Cássio. São Paulo lá em cima. Calma, Então tá pessoal. bom, a gente vai esperar, né, gente? Não, espera. Vou chegar lá. Bom, então... E aí fiquei, nossa, muito longe, o trem tá... Fui, né? Então, foi um momento na minha vida aqui em São Paulo que foi muito divisor de águas, porque foi a partir do momento que eu conheci esse time de futebol, Tá. Pelado Real, e comecei a treinar com as meninas, nível amador, tá? Tá. Assim, não necessariamente as meninas tinham jogado enquanto adolescentes ou profissional. Pessoal muito amador, assim, as meninas, mas muito acolhedoras desde um primeiro momento. E foi a galera que eu me identifiquei. Sim. Né? Então, aquela coisa de conexão que a gente estava falando Sim. no início. Isso era por volta de 2015, né? Eu cheguei em São Paulo em 2014, então isso deveria ser ali por volta de 2015. E foi mais ou menos nessa época, Ju... Não, um pouco mais pra frente, talvez 1 ano, 2 anos depois, no máximo, né? Que a gente começou a conversar sobre faculdade nos Estados Unidos, porque você tinha colocado o infantil Perfeito. no Pelado Real. Então, agora eu vou passar a bola pra Ju. Então, corta essa minha parte, talvez depois Mas eu você volte.
Vocês se conheceram no No Pelado Pelado No Real. Pelado Real. Exato. Sim. Exato. Você jogava futebol. Eu sempre joguei futebol, nunca profissional, mas Tá. desde pequenininha. Eu falo que desde que eu existo, eu tô chutando uma bola. Porque os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, amam futebol. Meu pai ama futebol, minha mãe ama futebol, Sim. meus primos. Então a gente Já ia tava enraizada na nas sua férias, casa. pra Santos, que a gente sempre foi pra Santos, Sim. jogava bola na areia, na praia, enfim. E aí, quando eu tava já depois da faculdade, trabalhando no Itaú, com sustentabilidade. Tá. Então, já tava numa linha de quero fazer algo de mudar o mundo, né? Sim. Gosto de causas. Eu descobri o Pelado Real. Entendi. E eu fui pra lá pra jogar também. Então, o Pelado Real já existia. A fundadora é a Bibi, inclusive muito amiga nossa. E fui lá, queria achar um lugar pra jogar e tal. Agora que não tem mais a faculdade, não tem mais a minha turma, o meu Sim. time. Onde que eu vou achar mulher pra jogar? Que é o grande desafio que a gente Aham. ainda tem, né? Literalmente. Acho que não só no futebol. E aí, amei aquilo. Falei, gente, que demais, que grupo, que acolhimento. Acho que isso aqui podia ser muito mais. Acho que aí a minha mente empreendedora falou, Foi caramba, lá em existe um cima. potencial. E aí, cheguei pra Bibi e falei, Bibi, você quer uma sócia? Porque eu tô afim de entrar nisso aqui. E foi um momento que eu falo que foi muito importante a Bibi ter me desafiado. Porque ela falou, Ju, eu topo, só que você tem que vir 100%. Porque a minha ideia era o quê? Trabalho no Itaú, saio Sim, ali no meu claro, horáriozinho, claro. vou lá fazer, Sim. né, na minha hora livre, trabalhar com ela. Ela falou, não, só se você vier 100%. E aí, acho que até hoje ela não tem noção do quão importante foi ela me falar. Deve ter me falado numa boa, assim, Sim. de cara, preciso de você mais tempo. Mas foi a hora que eu falei, então preciso decidir. E aí eu pedi demissão do Itaú e fui trabalhar, fui empreender com o Que futebol coragem. feminino. A despeito das pessoas me falando que não fazia o menor sentido, você não vai ter férias, você não vai ter 13º, lá. Eu falei, eu sei. Não sabia nada, né? Até parece que a gente sabe que vai dar certo, a nunca gente vai sabe, na loucura. né? Lógico. Mas tem um chamado, né? Eu acho que Sim. tinha uma coisa ali que falava, Ju, isso aqui, esse é o momento, vai tentar. E hoje, quando eu olho pra trás, eu penso, tinha que ser eu, assim. Eu acho que eu tenho uma história com o futebol, uma história de privilégio, sabe? De vir de uma família estruturada, que nunca me desincentivou a praticar Sim. esporte, pelo contrário. Então, se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, essa vontade de ajudar outras meninas e mulheres, é porque Claro. eu tive esse histórico, né? Enfim, então fui jogar no Pelado Real, virei sócia do Pelado Real. E aí, quando a Fê chegou, eu já jogava lá. Então, já era sócia e já Sim. jogava também. Porque aqui a gente trabalha e se diverte. Lógico, Essa é a tem ideia. que ser. E aí descobri a história da Fê. Então a gente foi se aproximando como amigas pelo futebol. Aham. E descobri, poxa, essa pessoa trabalha com ajudar adolescentes a irem para os Estados Unidos com bolsa. Ela foi pelo esporte, dá para ir também por uma questão acadêmica. E aí eu fui fazer um programa nos Estados Unidos de mentoria. Uhum. Muito pelo trabalho que eu já estava fazendo no Pelado Real. Tá. E eu voltei com um plano de ação, que era fazer com que agora o Pelado Real também começasse a levar meninas para os Estados Unidos por meio do futebol. Que legal. E a gente tinha começado a trabalhar o infantil fazia pouco tempo, né? Até então o Pelado Real era só para as adultas. Sim. Mas a gente começou a receber e-mail, porque na época ainda não tinha WhatsApp. É. E-mail, nem Instagram, de pais falando: ai, minha filha tem 9 anos, ela quer muito jogar futebol, mas ela não acha um lugar. Ai, na escola os meninos não deixam ela jogar. Mesma história de sempre também. Sim. E aí eu provoquei a Bibi na época. Eu falei, Bibi, a gente precisa começar a trabalhar o público infantil. Porque existe uma demanda. E quem Muito mais? grande. Quem mais vai fazer senão a gente, né? E aí a gente fez um soccer camp, que era tipo um evento mais curto, assim. Só para meninas. Na época foi com a Juventus, o clube italiano. Olha que legal. Olha a Itália de novo na Nossa, nossa a Itália mesa. sempre Acho na que é um mesa. sinal. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer uma experiência de quem já fazia isso, Sim. né? Fazer camps para crianças, unindo com a nossa expertise de como que você acolhe as meninas. Foi, assim, revolucionário. Os treinadores da Itália falavam pra gente, eu tenho vídeo disso. Eu nunca trabalhei com meninas. A gente nunca teve um grupo tão dedicado, tão Caraca. disciplinado. Porque os meninos, vamos combinar, eles não estão nem aí. Porque eles têm isso aqui todo final de semana. Toda hora tem um treinador do Milan, tem um treinador do Real Madrid, do Barcelona, que vem aqui. E eles vão lá, escutam meia dúzia e o resto eles ignoram. Ou o resto eles vão perguntar pro pai.
ali no alambrado. O que eu tenho que fazer, sabe? Sim. E as meninas estavam super assim, meu Deus, a chance da minha vida. Um treinador da Itália É pegar a aqui. oportunidade, né? Exato. Literalmente. Eles, que nem você falou, os homens têm a vantagem de sempre ter aquilo. E a mulher não, né? tem que meio... Tem que conquistar aquele espaço, aquele lugar. A duras penas. né? A duras penas. Ai, eu preciso dessa oportunidade. E buscar mesmo a oportunidade. Total. E aí, enfim, deu super certo. A gente colocou 80 meninas nesse camp. Caraca! Maravilhoso. A gente fez um financiamento coletivo, a história também é muito legal. Porque tinham meninas que não podiam bancar, né? Sim, Não era um sim. camp barato, imagina trazer gente de fora e tal. E a gente fez o financiamento coletivo, então várias pessoas doaram para que essas meninas pudessem participar. Como se fosse um Sim. apadrinhamento, assim, Tá. delas. Então a gente tinha um público também muito diverso ali dentro, de meninas que, nossa, jamais teriam a oportunidade de participar de um camp, mas que tinham um nível esportivo maravilhoso. Gigantesco. Tem menina que tava nesse camp que hoje tá jogando seleção brasileira, pra você ter uma ideia. Mentira, já Juro fala por quem é, porque Deus. aqui a gente pode falar tudo. Sim, Yaya, que é a tá, volante. tá. Acho que agora ela tá no Flamengo, foi de São Paulo por um tempo. Seleção brasileira. Caraca, que legal. E Lauren também, zagueira da seleção brasileira. Hoje tá jogando no Madrid, na Espanha. Olha que tudo. Pois é. Não vou dizer que foi a gente que formou elas, tá? Elas já Não, eram muito sim, boas. mas... Mas posso falar que passaram por nós. Então, foi nesse momento que a gente falou, existe um público infantil, existe essa demanda, e a gente pode, talvez, né? Vamos tentar conseguir que elas treinem com a gente e fazer um trabalho legal. E aí a gente começou a criar as turmas infantis. Não foi fácil, no começo era assim, uma turma que tinha uma menina de 8, uma menina de 16, na mesma turma. Sim. Mas foi. E aí hoje é nosso carro-chefe. Hoje a gente tem turma desde os 7 anos de idade. Enfim, aí é uma outra história. Chegou acho que questionamento que eu lembro muito de você. De uma das primeiras vezes que a gente conversou sobre montar um projeto para as meninas tentarem uma bolsa esportiva, né? Jogando futebol nos Estados Unidos. Foi a Ju me perguntando, cara, eu tô com, né, já temos bastante meninas aqui e os pais ficam nessa, né? Será que vale a pena incentivar a minha filha a jogar bola, né? Porque se já é difícil para homens, né, ser alguma coisa, claro que se você consegue furar a bolha e você, né, é contratado por um grande time, Sim. beleza. Só que isso aí é 1%, 0,5% de todos, né, os atletas que jogam futebol. Será que vale a pena continuar incentivando minha filha e tal? E foi aí que eu virei para a Ju e falei assim, nossa, o caminho para essas meninas é o universitário americano. Então, né, eu sempre super... Porque eles são muito fortes, né? Muito. Não fortes. existe igual, assim, Não, né? gente, eu posso falar desse assunto, desse tema, Porque assim, o resto da nossa gravação aqui, porque eu sou, talvez, uma das maiores entusiastas do esporte universitário norte-americano, porque, para mim, né, eles conseguiram unir a educação superior ao esporte de alto rendimento como nenhum outro país no mundo até Sim. então conseguiu, né? Pelo menos que eu tenha ciência. Sim. Então, eu até falo com todo mundo, né? Com todas as atletas, já falei bastante com a Ju, com todo mundo que eu tenho oportunidade, eu falo, gente, inclusive para aquelas meninas que querem o profissional, eu acredito que a passagem pelo universitário americano é parte da preparação para o profissional. Literalmente. Porque, gente, uma coisa que às vezes a gente não para pensar é que uma atleta profissional ou um atleta profissional, ele não é só formado dos dons esportivos, né? Existe a necessidade de um desenvolvimento intelectual, cognitivo, Sim. que isso o que traz principalmente é o ambiente acadêmico, Claro. entende? É você pegar matéria no colégio, pegar matéria na universidade, isso E é vivências, Que o né? extracampo Vivências. também é super importante, Imagina né? viver num outro país Sim. por conta. Qual a diferença de uma atleta que passou a vida inteira aqui na casa do pai e da mãe Pra uma que vai e que tem que se virar? Sim, Imagina, concordo você plenamente. constrói uma outra muito... pessoa. Eu fiz muito isso também, né? Uhum. E é muito comum. Até vindo pra cá. E é muito comum atletas do mundo, né, que tenham essa consciência, fazerem isso. Então, eu tive na época que eu estava lá, né, o menino que jogava no time masculino era sul-africano. Ele já foi para a universidade com esse plano
de se tornar atleta, tenista profissional, uma vez que ele se formasse. Então, o que Sim. que ele fez? Ele foi para a faculdade bem cedo. Então, ele já, com 17 anos, 17 e meio, quase 18, ele já estava na universidade. E ele puxou várias matérias para ele conseguir formar ali em 3 anos e meio, 4 no máximo. Saiu da universidade com 21 anos. Caraca. E já... Novíssimo. E, assim, Novíssimo. Índia, assim, a evolução dele como pessoa, da época que ele entrou com 17, 18 anos, para quando ele saiu com 21, a postura dentro de quadra mudou da água para o vinho. Literalmente. Então, ele já entrou... Agora, ele poderia ter se formado no colégio e ter ido direto para o profissional. Sim. Mas ele seria, provavelmente, né, É pular uma pessoa... etapas, né? É pular Exato. etapas. Etapas de maturidade, Sim. que é inevitável. Sim. Né? Então, é isso. Então, nesse papo com a Ju, eu falei, Ju, esse é o caminho, vamos que vamos. Aí montamos o projeto e... Bom, aí vem toda uma história, né? Que aí a gente tem uma pandemia no meio, que fez com que o projeto caminhasse um pouco mais lento do que a gente gostaria. Mas estamos aí de volta e... Enfim, e nesse E já meio... com uma Tá, atleta já lá nos começando a Estados falar do Unidos. projeto. E já É o como quê? atleta eu embarcou vi. a Marina. Então já fala, quem é a atleta que Marina foi? Scher foi agora em janeiro, que não é usual, mas o treinador estava precisando de uma atleta ainda para o início do ano, e ela fez tudo, processo bem, assim, tempo recorde, e tá lá. E agora temos a nossa segunda indo também, Isabela Urbaneto, agora em agosto, para Cowley College. Então, Você já falou do projeto, então já vamos começar aqui a falar do projeto, porque eu sei que é muita extensão do projeto. Sim. Me fala em que momento, e vocês só pensaram que você meio que já falou assim, dessa mente empreendedora, mas em que momento você pensou, tipo, realmente, assim, preciso montar um projeto, tipo, meu, e que, sei lá, valorize, auxilie, dê suporte Sim. para as meninas. Porque, assim, o projeto é voltado só para as meninas. Isso, meninas e mulheres, né? As meninas, claro que no caso do pra ir pra faculdade, meninas, né? Ali adolescentes, mas a gente tem as meninas mais novas e a gente tem as turmas adultas, que é a mulher que tá ali pra se divertir. Tá. Somos nós. A gente vai lá pra jogar bola pra desestressar. Você fez o projeto só para meninas e mulheres, pensando, tipo, no momento, a oportunidade para as meninas são menores do que Com para os certeza. homens? Mas foi nesse sentido? Foi essa ideia. Tá. Acho que a Bibi, quando fundou o Pelado Real, Tá. ela acho que foi até, assim, talvez nem pensando fundamentalmente nisso, mas entendendo que existia um grupo de amigas que falou, Bibi, a gente não aguenta mais pagar a academia e não ir, porque a gente quer fazer exercício, mas é um saco, né? E aí ela falou, bom, vamos jogar bola, uai. Eu sei jogar, ela jogou também a vida inteira, eu ensino vocês. E aí que começou a construir uma ideia de que o futebol podia ser não só uma ferramenta de inclusão esportiva, mas de socialização para essas mulheres. Sim. Né? De você sair de casa, de você ter o seu rolê, de você não ficar presa porque você tem filho, porque você tem marido, porque você tem trabalho. Não, você pode ter o seu momento, né? Então, o Pelado Real foi provando, acho que para quem estava fora e também para quem estava dentro, que as mulheres podiam, sim, ocupar esses espaços, ter os seus momentos de lazer e tudo isso com o esporte como ferramenta. E que é super importante, né? Demais, assim. Eu acho que a gente começa a mudar coisas para além do esporte, né? Essas mulheres vão para casa, vão para o trabalho com uma outra cabeça. Sim. E começam a desconstruir essa ideia dentro delas e nas pessoas com quem elas convivem. Então, e aí isso foi... A gente abriu em 2011, né? O Pelado Real. E aí isso foi crescendo, crescendo. A gente começou a ver, principalmente ali em 2017, algumas alunas saindo do Pelado Real e abrindo seus próprios projetos. Falando, cara, que legal, tenho outras amigas, talvez não me identifique mais tanto com o perfil do Pelado Real. Sim. Até localização Beleza. em São Paulo também. Ou isso, tá longe, Mas onde era o quero uma Pelado turma Real mais antes, em perto. qual bairro? Aqui perto, na Vila Leopoldina. Tá. E então, assim, querendo fazer outras turmas, e aí começou a nascer outros coletivos, ou com uma pegada mais organizada, como é o Pelado Real, de ter treinadora e tal, ou outros que não, a gente só se joga e só se junta e joga vai bola. jogar.
Exato. Então, quando a gente chegou lá em 2020, meio da pandemia, aquele sofrimento de fazer as meninas continuarem engajadas online, né? Como é que você treina futebol online? Nossa Senhora. Amém, que a gente tem treinadoras muito criativas e que conseguiram manter as meninas ali fazendo de tudo. Busca o rodo, busca a vassoura, quem chegar primeiro ganha. Imagino. Gente, sério, era demais. Era muito engraçado. Sério, mas foi muito Que a bom. pandemia também deu uma super, assim, judiada, né? Demais. Eu falo judiada, meu. mas, sei lá, em todo mundo, por conta de tudo que estava acontecendo, as mortes, as pessoas sendo cada vez mais contaminadas, né? Então, acho que a Muito pandemia pesada. judiou bastante, né? Total. Só que aí, bom, tudo que tem um problema, existe uma oportunidade, né? Com toda certeza. Quando os cenários estão mexendo, alguma brecha se abre. E aí, o que aconteceu foi que o dono da quadra onde a gente jogava, e na época não estava jogando, Sim. então ele estava numa situação também bem difícil, né? Chegou pra mim e falou: Julia, você não quer pegar o ponto aqui das nossas quadras? Porque eu também sempre fui uma pessoa que ficava falando pra ele: tem um espaço ali, vamos construir ali mais umas quadras. Esse banheiro horroroso, dá um jeito aí, pelo amor de Exato. Deus. A gente faz um cantinho ali só pro feminino, pra poder separar, pra poder fazer evento e tal. E ficava só no papo, né? Nunca acontecia nada. E aí, quando ele falou isso, eu falei: caramba, será, né, que... Já tava aqui, ó. só na Será que luzinha. isso é possível? Porque é óbvio que a gente sempre sonhou em ter um espaço Sim. nosso. Porque a gente sabe que em todos os lugares que a gente vai jogar, os homens dominam 100%. Então, Sim. ou você pega o horário ruim, ou você pega a quadra ruim, pequena, esburacada, mal localizada, Sim. lá no fundo. E então sempre foi um sonho. Mas eu nunca pensei que fosse possível. Porque, imagina, gente, se você alugar um apartamento já é caro, imagina você construir uma Meu quadra. Deus. Não tem nem lugar, eu achava que não tinha nem Sim. terreno. Mas, curiosamente, aí os cosmos, acho que conspiraram ao nosso favor. Aconteceram duas coisas. Primeiro que, na negociação com esse cara, porque a gente considerou, né, pegar esse espaço, eu descobri pessoas interessadas em investir, porque eu, obviamente, não tinha o dinheiro para Sim, isso. sim. Mas descobri pessoas que tinham dinheiro e que falaram: acho que eu topo, vamos ver qual é. E aí, fomos lá fazer reunião com esse cara. Aí, é engraçado, né, como são as mesmas pessoas. É. Luciano, marido da Liz, que, como a Fê falou, foi essa menina que Foi trouxe quem foi ela contato pro Pelado com o Pelado Real. É verdade, sabe? Porque eu nunca tinha pensado por esse Muito lado. doido, né? E hoje eu moro no apartamento deles. Deles. Caraca, Olha mentira. que mundo louco, Nossa, eu acho gente. que eles são meio padrinhos da minha Casal vida. maravilhoso, Lu e Liz. Sério. Literalmente. O Luciano foi esse cara que falou: eu tô disposto a investir, de fazer esse projeto acontecer, mas eu quero estar contigo nessa negociação. E ele foi comigo lá fazer a reunião com o cara da quadra. Discutimos. Chegamos num entendimento de que o que ele tava pedindo era muito, porque a gente achava que realmente valia. Sim. E porque a gente ia conseguir rentabilizar daquele espaço. Só que aí me acendeu uma luz de, cara, se tem mais gente disposta a investir, talvez a gente consiga fazer uma coisa muito mais legal. Muito mais com a nossa cara, Sim, né? sim. Não precisa pegar um negócio pronto. E aí, 3 dias depois, agora é a segunda etapa dos Cosmos conspirando. 3 dias depois, eu acho um terreno no Web Imóveis. Vizinho desse Nossa espaço, assim, Senhora. praticamente do lado. Dá pra ir por dentro Na de um meiuca de pro onde outro. tem várias quadras de futebol. Então é uma Um polo, região, né? um Uma polo região que que tem já muitas tem quadras muitas- já. E simplesmente um lote. Apareceu assim, ó. Caraca. Quase inacreditável. Quase E pensa, pra inacreditável. gente, um dos pontos era: eu já tenho o Pelado Real, né? A gente já tem um Sim. monte de meninas jogando aqui na Barra Funda. Se eu acho um terreno no Morumbi, será que essas meninas vão migrar pra lá? Não. Claro que a gente ficou com esse medo, né? Sim, porque é mais distante e tudo mais. Exato. Na hora que você acha um terreno do lado, eu falei: não, isso aqui vai ter que funcionar. E aí começou uma negociação com o proprietário do terreno. Fizemos várias visitas lá, né, Fê? Era nada. Era Era Mentira. difícil até terra. imaginar, Jura? assim, que ele tava com um pedaço, né? A gleba, que essa palavra que eu aprendi Aprendemos. naquela época. Leva. O que Mas significa? era um pedaço de terra, um pedaço de terra grande, Tá. né? Tipo, não um lote é menorzinho. Uma gleba é uma coisa gigante. que não tá dividida, que não tá né? Tem uma dividida. coisa assim. Então, era Entendi. um pedaço de terra disponível e que a gente lá
tentando imaginar aonde que se encaixaria um campo de futebol. Porque você indo lá hoje faz sentido. Faz todo o sentido, campo tá ali. sim. Só que Sim. imagina você chegando num lugar que é uma terra largada. Você não tem ali como né, pegar um drone que te carregue para você ver de cima. Pra você entender como o que você planejou vai funcionar ali. Então, eu juro, assim, foi muito louca isso porque a conversa era assim, né, Ju? Acho que esse tanto aqui tá bom. O acho é tipo... Igual pitada de sal na comida. Acho que isso aqui está bom. Não dava pra experimentar depois. Era fechar segura na mão de Deus e vai. Foi bem isso. Mas, gente, empreender é um pouco isso, tá? Sim. Fica a dica pra você que quer empreender. Não tem a fórmula mágica. O negócio não vem pronto pra você. Não olha vem. eu aqui. Tô empreendendo também com o meu videocast. É isso. Tô começando. Tem que ser do zero? Tem que ser do zero. Então, só se jogue. Não tenha medo. Exatamente. Perfeito. Até porque quando você começa a fazer... Você começa a aprender, né? Sim, você fala, claro. Não era bem isso. Sim. Opa, olha essa oportunidade que eu não tinha visto, né? Então tem que começar. Tem que começar. Sair da inércia. Não tem que ficar com medo. Eu acho que as pessoas também têm um pouco de medo e receio de tipo, será que vai dar certo? Com certeza. Essa é a pergunta do milhão. É assim... O dar certo é você que vai fazer dar certo. Você não tem que esperar saber, vai dar certo. Não. Faça dar certo. Faça dar certo. E tem a questão do copo meio vazio e o meio cheio, né? Porque, né, quando a gente olha para trás assim, nossa, quantas vezes a gente já ouviu de outras pessoas também, gente, mas vocês fizeram isso no meio da pandemia. Sim, foi no meio da pandemia, mas o fato de ser no meio da pandemia teve os seus benefícios também. Que foi, por exemplo, o dono do terreno dar um período de carência para nós, no aluguel e depois ainda escalonar, né? A gente pagou por um tempo só IPTU, não foi assim... Tipo, por que ele fez sair isso? colocando dinheiro enquanto a coisa não estava rolando, né? A gente teve um tempo de obra ali que... E a gente teve essa flexibilidade do dono do terreno, que de repente, se fosse em tempos normais, né, sem pandemia, talvez ele não estivesse disposto a dar, né, a flexibilizar nesse nível, porque ele também estava, né, tipo, desesperado. Nossa, eu tô com esse pedaço de terra aqui, o mundo tá parando, para onde que nós vamos? Deixa eu pegar essas maluquinhas aí que estão com essa ideia e eu dou um período de carência para elas, mas pelo menos, né, eu desovo isso aqui que eu não sei quando que eu vou conseguir desovar. Sim. Então, é isso, né? Falando do empreendedorismo, assim, não dá para focar só no copo meio vazio. Não, tem que ser já no porque copo senão cheio. Você estagna. Então, Sim. vamos botar, beleza. Dentre essa, né, o que está acontecendo, o que vem de oportunidade em cima disso? Total. Então foi isso. Aí começamos... Aí, bater de porta em porta, perguntando quem gostaria. Tem dinheiro. Vamos, banco! Vem aqui! Vem patrocinar esse negócio. Vem patrocinar o projeto, é isso. Mas eu falo que o não já tem. É isso, tem que correr atrás de sim, meter as caras. Com certeza. E como foi essa experiência, assim, tipo, vocês indo de porta em porta e falando e pedindo, qual era a recepção, a receptividade que vocês tinham? O Indy foi muito legal, assim, porque eu acho que foi quando a gente percebeu o quanto o esporte, principalmente o futebol feminino, estava evoluindo. E o quanto o que a gente construiu... Porque quando você tá à frente dessas coisas desbravando e tal, naquela maluquice, você não percebe, assim. Você não consegue ver de fora o que você representa. Mas a gente percebeu o nível de confiança que a gente construiu nas pessoas próximas a nós. Então, quando a gente começou a falar... O Luciano foi uma dessas pessoas. A gente começou a falar com pai e mãe de menina que jogava com a gente, alunas adultas que jogavam com a gente sobre o projeto. As pessoas se apaixonaram e falaram, eu quero estar junto, eu quero estar junto. E a gente construiu a nossa arena 100% com dinheiro de pessoa física. Não entrou, não teve patrocinador. A gente levantou 1,5 milhão de pessoas. Física, foi. E uma puta grana, né? E pessoas de níveis financeiros diversos também, né? Porque quando fala isso, parece que foi meia dúzia de milionários. Não pegamos foi. o Eike Batista aqui. Exato, não, de jeito nenhum. A gente até dividiu as cotas em valores menores para possibilitar que pessoas que, né, também não estavam
tinham um dinheirinho ali para investir, mas, né, não, uau, que elas tivessem essa oportunidade de entrar no negócio também. Então, nossa, então foi demais. A gente tem pais de peladeirinha, né? Que entraram. Alunas, treinadoras. Nossa, muito bacana. Todo mundo que, assim, que já nos conhecia, que já entendia o nosso trabalho. E que, de alguma forma, tinha uma conexão com esse propósito, né? De fomentar o esporte feminino, de entender isso como uma ferramenta de mudança social, enfim. Então, a gente criou esse grupo, levantamos dinheiro, construímos. A obra foi... Com certeza a pior época. Porque, mas obra nunca é bom, né? Gente, obra reformar um banheiro virou de boa. Porque, olha, 8.500 metros quadrados. Nossa Senhora. É muita coisa. E pensa, lidar com engenheiro. Nossa. E lidar com... Aí vem outra coisa do universo, né? Feminino, que a gente vive, que é estar num mundo machista, né? E aí dentro de obra, que você imagina... tinha momentos que a gente precisava conversar, né, com as pessoas que estavam ali, enfim, mestre de obras que seja. E a sensação que eu tinha por diversas vezes era, Ju, esse pessoal tá olhando pra gente e eles estão respeitando zero. A nossa figura aqui. A figura eles feminina. Eles estão olhando pra nós e falam, quem são nada. essas duas brincando de casinha? Vindo me falar que precisa colocar mais areia na quadra de areia porque não tá suficiente. Ou, enfim, qualquer outra coisa. Chegou momentos de eu falar pra Juju, olha, eu tô achando que vamos ver se algum dos meninos que são nossos sócios... Vamos ver se eles conversam, porque eu acho que a gente não vai conseguir evoluir disso que a gente quer que aconteça, porque não está havendo um respeito pela nossa figura, única e exclusivamente porque somos mulheres e mulheres jovens ainda por cima. Que, nossa, os caras mais velhos, né? A gente teve um problema gigante com o fornecedor lá que construiu a parte de areia, que era um senhor bem mais velho já. Putz, o que eu tive, assim, que fazer ouvido de pinico para as coisas que ele falava. Dá preguiça. E eu, assim, não dava nem pra acreditar. Dá tipo, preguiça. Porque a gente vai entrando nesse nosso universo, né, de empoderamento, e se rodeando de pessoas que acreditam nisso, que te jogam pra cima e tal. E aí você se debate com um negócio desse, você fala, nossa, voltei 100 anos. Literalmente. Da onde esse tão cara ruim saiu você da encontrar caverna? esse... É horrível. É muito ruim você ter que ainda... Hoje, nos dias atuais, você ter esse trabalho, esse negócio de ter que... Só me respeita. Exato. Não é porque eu sou mulher, você não precisa me respeitar. Precisa sim, tem a obrigação de me respeitar. Exatamente. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Só pra você ter uma ideia do nível, teve um dia que a gente lá discutindo e ele falando... As histórias. Não, é assim terrível. Que você tem que engolir seco, porque você já tá exausta também, né? Eu falando com ele que eu não estava achando que estava bom, que eu achava que tinha que colocar mais areia, no caso desse exemplo específico, e ele falava assim para mim, mas Fernanda, fica tranquila, não é só porque é para mulheres que a gente não vai fazer bem feito. Aí você escuta, você engole seco, você fala, meu senhor. O que ele foi que ele falou uma vez do negócio de estria? Aí, na parte lá... Não, são vários meninos. Não, a gente estava na parte já de colocar o cimento no chão da área do bar, né? E aí ele me explicando que o tal cimento que ele estava colocando era um cimento muito bom, porque dependendo do tipo de cimento que você coloca, fica igual mulher depois da gravidez, cheia de estria. Ai, que péssimo. Eu fiquei grávida, tive meu filho e não fiquei com a bunda nem a barriga com estria. Mas assim, pode parecer coisa boba, que nada a né? ver, gente, um negócio desse. É desnecessário, desnecessário total. E é uma falta de sensibilidade, muito. Porque você fala assim, gente, ele tá trabalhando, tudo bem que esse seja o vocabulário que ele usa na mesa de bar com os parça dele, sabe? Com o mundo de construir prédio, empreiteiros, enfim. Mas, gente, que falta de sensibilidade. Você tá falando com uma mulher, uma pessoa que tá construindo um espaço para mulheres, né? E aí os exemplos estarem... toscos. Eu tenho preguiça. Ai, gente, eu vou... difícil. Olha, sei lá. E uns rolês do tipo, não, imagina, eu te respeito, porque eu tenho uma esposa e eu respeito minha esposa. Será tipo que é verdade que ele respeita tipo mesmo? Tipo aquele papo do, não, eu não tenho nada contra os gays, tenho até amigos, sabe? Tenho até esposa.
Eu não sou tá. racista. Eu tenho amigos negros. Exato. Mas ter amigos não exato. quer dizer que você, entendeu? Não é a mesma coisa, gente. Eu só peço respeito. Apenas. Só isso. Não Meu, é mas tão é muito difícil, né? ruim, Aí assim, teve ter essa que... parte. Que é bem ruim, né? Foi Assim, sofrido, foi Esse sofrido. desrespeito, essa não valorização e entender que, tipo, não é porque é mulher que eu não vou... Não, calma aí. Total. E pelo contrário, né? Eu acho que podia existir uma empatia de entender que essa pessoa talvez não tenha o mesmo conhecimento que eu. E sim, o fato da gente ser mulher nos traz uma possibilidade maior, porque, infelizmente, as mulheres não são expostas a conhecimento sobre engenharia, Sim. sobre matemática e afins, muito menos do que os meninos. Inclusive, saiu uma pesquisa esses dias falando sobre isso, que esse é um dos grandes problemas que as próximas gerações vão enfrentar, porque as meninas ainda se consideram muito distantes do que eles chamam de STEM, né? De Sim. ciências, matemáticas e Sim. tal. E essas são as competências e os empregos do futuro. Então, as mulheres, elas querem ser, quando perguntam, médicas, elas querem ser advogadas. E esses empregos, pelas Vão pesquisas, se perdendo não porque vão ninguém quer. vai ter muito menos vaga. E o que vai ter é engenheiro, sei lá, astronauta, coisas relacionadas à matemática. Sim. E as meninas não gostam disso, e as meninas não querem fazer isso. Então, a gente está prevendo um gap de oportunidade Sim. versus o que elas têm de Com conhecimento, né? certeza. Enfim, então, eles poderiam muito bem pensar, já que ela não conhece, deixa eu trazer aqui uma forma mais Claro. clara de explicar, mais didática, e não vou aproveitar que ela não entende e vou aqui mostrar que eu sou o cara. Até porque eles né? são seus funcionários, né? Assim, Pois tava é, prestando a gente é tava cliente. trabalhando pra você. Não era nada assim. Eu acho que que nem você falou, empatia é o mínimo de respeito. Ele tava ali prestando serviço pra você. Pois é. Não era pra outra pessoa, não tinha um homem, era pra vocês duas. Então é o mínimo de entendimento e de respeito que tem que ter. Total. Mas aí, passada essa parte da obra, que eu acho que foi a mais tensa, aí veio o grande dia da inauguração da quadra Society, que foi a primeiríssima Olha! coisa que ficou pronta. Quer dizer, junto com o banheiro, porque a gente falou, bom, gente, não se dá. tem quatro, precisa tem que ter um banheiro, né? Onde é que né? vai fazer xixi? Vamos abrir assim que o campo estiver pronto e o banheiro. Mas abrimos bem, nossa, na raça mesmo. Tava ainda muito em construção. E nesse momento, aí começaram as marcas, né? Porque até então eram pessoas físicas. Ah, então como foi? Né? Já vai... Isso. Aí a gente devia estar o quê? Uns 70%, 80%, Ju, não sei, de conclusão de obra. Tá. A Nike veio com interesse. Aí acho que a Ju pode Como comentar Nike melhor. foi a assim, essa primeira. procura da Nike por vocês? Então, a Nike a gente já tinha uma relação, porque a gente já era patrocinado pela Nike no Lá Pelado no- Real. Então, na verdade, a gente começou com a Nike com uma parceria, acho que foi lá em 2016, 2017. Pequena ainda, mais com fornecimento de material Tá. e tal. E é legal porque a gente foi caminhando e evoluindo junto, assim. Sim. Tanto a gente como escola e como profissionais nos valorizando, aprendendo a nos valorizar, entender que eu podia pedir mais do que só um saco de Claro, bola. Sim. E a Nike também entendendo que, poxa, esse mercado é importante, eu também preciso estar ali, Sim. né? E, enfim, então a gente foi evoluindo nessa parceria, passou a ser um patrocínio desde 2019. Então, além dos materiais, a gente começou a receber dinheiro Nossa, da que Nike, legal. participar de projetos junto com eles. Enfim, começamos a realmente Sim. virar o braço do futebol feminino ali da Nike no Brasil. Então, quando a gente teve a ideia da nossa arena, não vou dizer que foi fácil, assim, mas foi muito natural apresentar. Foi a primeira empresa para quem eu apresentei. Falei, gente, Foi pra Nike. Isso Sim. aqui tem tudo a ver. Sim. Se vocês têm que estar aqui. E eles de cara também falaram, a gente tem que estar aí. Não sei como, vamos ver, valores lá, mas a gente tem que estar aí. Então, logo no começo, já meteram o Nikezão lá no campo. Não, gente. Foi muito legal. Não, mas é ótimo. Pô, porque querendo ou não, assim, desculpa, Fê.
A Nike tem uma visibilidade Isso que eu ia falar. mundial. Exato. Isso é muito legal. É um selo de confiança, assim, Literalmente. né? Você fala, se a Nike tá aqui, o negócio deve ser bom, né? Porque Sim. teve o suspiro financeiro, obviamente. Sim. Ainda mais que eles entraram, a gente já tava no final da obra, que é quando você tá o narizinho fora d'água. Dinheiro acabando, Né? né? Tipo assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí, então, teve o alívio financeiro, mas junto com isso veio esse carimbo, né? Esse Sim. selo de negócio é de verdade, com Sim. pessoas responsáveis por trás. Então, e aí na sequência vieram outras marcas, né? Vivo veio na sequência. Vivo veio na sequência. A Vivo tava com... Eu também já tinha um relacionamento com a Vivo por causa do Pelado Real. Então, a gente tinha feito 3 edições de Soccer Camp, né? Aquele evento, com o patrocínio deles. E aí, também, fui lá, apresentei. E eles, na época, estavam muito interessados em entrar. E estavam entrando já em quadras de areia. E eu falei, olha, nossa quadra de areia tá para sair, vai ter bem legal, 5 quadras. E aí, então, eles entraram com um patrocínio bem direcionado para as quadras de areia. Ah, que legal. Então, assim, já começou bem encaixadinho. A Nike Sim. no campo, a Vivo na Vivo. areia. E uma coisa muito importante que a gente fez desde o começo, assim, e acho que, de novo, fica como sugestão para quem tá empreendendo e, como você falou, com medo, né? Sim. De ir atrás das coisas e tal. A gente fez muita questão de falar para as marcas que não era só sobre colocar um banner com a marca lá Não. dentro. E sim sobre como que você, de fato, entrega alguma coisa para esse público, para esse espaço. Porque não só isso é importante para quem vai estar aqui, quanto para vocês como marca, que vão ser vistas de uma forma diferente. Com certeza. Né? Tem um senso de gratidão Muito. nesse universo do esporte feminino que é muito importante. Que é o que cria essa conexão de caramba, a Nike fez isso por nós, sabe? Sim. A Vivo tá aqui me ajudando. Sim. E então, quando a Nike entrou, por exemplo, não foi só colocar o swoosh no Sim. campo e os banners, mas a gente construiu em conjunto, e eles pagaram, né? Mas Sim. a ideia foi construída em conjunto, de fazer um mural. Você deve ter visto lá o Hall da Fama. Ai, vi. Eu que acho até maravilhoso. A Denise assinou, autografou. E uma outra parte que conta a história da seleção de futebol feminino brasileira. Ah, eu vi. Também com acho fotos. maravilhoso. A gente fez a curadoria junto com a Aira Bonfim, que na época trabalhava no Museu do Futebol, pesquisadora. Caraca. Então a gente trouxe uma mulher para construir isso junto. O Nike pagou ela para fazer essa parte também. Então, da né, a gente foi hora. fazendo esse ecossistema funcionar em favor Aham. do espaço e desse Sim. patrocínio. E deixou ali um legado. Hoje, Muito qualquer pessoa que vai na grande, nossa arena e muito olha para grande. aquilo e fala, caraca, que demais. Muito grande. Sabe? É um negócio que impacta, assim, Sim. que é importante. E é da Nike, né? Então, eles conseguiram unir as duas coisas. Sim, e que foi... Gente, é sério, assim, se você não conhece a nossa arena, vai lá. É um espaço muito bacana. Você que quer jogar vôlei de praia, jogar futebol, não quer fazer nada, quer sentar só beber, vai também. Vai também. Lá é um espaço para você fazer tudo o que você quiser e se divertir, se encontrar com amigos. É muito, 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 muito bacana. É muito legal. Eu acho que, e o espaço é lindo. Eu adorei, assim. Dá pra ficar super solto. É, muito grande. Tem um caráter meio de parque, assim, né? Muito. E é o que Uma a gente energia fala boa. sempre, as pessoas que frequentam lá são pessoas muito do bem. A gente, nossa, acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Eu gosto muito de pessoas, então, no início, desde sempre, eu sempre fiquei muito, observando muito. Como será que vai dar o nosso público, Sim. né? A gente está aqui com espaço, o propósito é feminino, mas e aí? Né? Quem que será que vão ser as pessoas que vão, de fato, virar Sim. clientes fiéis e tal? E uma coisa que se desenhou organicamente, mas eu acho que é muito por conta do bem-estar que as pessoas sentem, né? Sim. Quando estão lá, é que a gente tem muitas mulheres iniciantes nos esportes. Né? Principalmente na parte da areia e também muito no futebol, porque são Sim. muitos os clubes de futebol feminino que estão lá hoje, né? E se eu fosse chutar, acho que a maioria seria iniciante, no máximo intermediário ali. Aham, Um ou outro, o time é mais avançado. Sim. E eu acho isso muito interessante, a gente ser um público mais iniciante, porque é justamente esse público de mulheres que não se sentem à vontade em outros lugares, principalmente as que já são
são mais velhas, Aham. porque são mulheres que acreditam que são desengonçadas, que não nasceu para o esporte, que não estão dentro do padrão estético de uma atleta ou alguém que pratica esporte. Sim. E assim... Até a gente que pratica tem esse medo, né? É, imagina. você imagina. Tipo, chegar lá e nossa, errei. Ai, meu Deus, todo mundo tá olhando, sabe? Exato, e lá não tem isso. E assim, e aí você olha para o lado, tem uma pessoa tão iniciante quanto você, tão, entre aspas, né, Sim. fora do padrão quanto você, aquilo ali vai te gerando uma autoestima Sim. que é muito legal. Muito. Então, uma das coisas assim que eu fiquei mais feliz, né, que hoje eu vejo, né, que se desenhou organicamente, mas que eu acho que, claro, é fruto da gente, eu e Ju, e das pessoas que estão ali dentro também, que da forma delas também lideram, né, o dia a dia, Sim. o acolhimento e tudo Aham. mais. Foi um público que se criou organicamente, mas que eu fico muito feliz de serem essas pessoas, Sim. sabe? A galera iniciante, a galera que não sente que se encaixa, que nunca praticou esporte na vida porque sempre falaram pra ela que ela era horrível. E, sabe? Mas sempre Então, tem, né? Ai, gente, sempre. é difícil. E se você olhar, tenta lembrar de como era na educação física, na escola. Tipo, nunca é um ambiente, assim, acolhedor, né? Não. Pelo menos na minha escola, era assim, os bons escolhem os times. Pra começar, Sempre. que essa coisa pega duas pessoas que vão escolhendo. E aí os ruins sempre ficam Por Vira último. goleiro também, Isso né? já vira Vira um trauma goleiro. de Toma bolada. vida. O Líder- trauma de vida, você sempre ser a última a ser escolhida. Real, real. Muito. Você acha que essa menina, lá na época de colégio, é ela que tá aí louca pra fazer esporte? Ela não quer Não, passar perto não de quer. quadra. Já Total. colocaram na cabeça dela que ela é ruim desde quando ela Desde tinha quando? 7 anos de idade. Como eu nunca. Eu amo futebol. Adoro assistir, assisto. Mas o esporte, eu sou muito do vôlei. E é muito engraçado, porque assim, eu não lembro assim. Eu lembro e não. Eu lembro que a única professora de educação física que eu tive foi no colégio, assim, no ensino fundamental. E, tipo, como eu já jogava vôlei. Ela nem te enfiou no futebol, ou não? Não, ela montou um time de vôlei pra gente participar de um campeonato colegial, assim. Ela falou, não, então vamos jogar. Ai, que Então ela bom. meio que, tipo, também, querendo ou não, me estimulou muito a... Vai, Sim. se você Na já época, joga... você já era alta, você já Já. Então, aí isso foi favorável. Já era alta. Porque às vezes não tá No obviamente não tá- no perfil. Não tá especificado assim na altura da Exato. pessoa, que a pessoa... Entende? Não tá na cara, a pessoa não tá vendo, De né? repente, você não fosse tão estimulada aí pro vôlei ou qualquer outro esporte, mas o vôlei, se você já não fosse alta, se você já não se destacasse por isso. E aí que tá. Tem a grande maioria das pessoas, elas com novinhas, elas não estão destacadas fisicamente. Pelo contrário, né? A gente, quando sim. é criança, A é um gente é toda desengonço. desengonçada, Mal sabe entende? correr. Até porque a gente não é estimulada desde pequeno. Você, um pai, uma mãe com um menino... O menino começou a andar, já tá chutando bola. Ele anda, chuta. Isso é verdade. A menina, imagina, vestidinho, nem a roupa é adequada. Sandalinha, vestidinho. Quem que joga bola de sandália e Ninguém, vestido? né, gente? Quem que corre? Ninguém faz isso de vestidinho, nem de... Imagina. Só a fadinha que anda Só a de skate. fadinha que anda de skate e de vestidinho. Só Ai, ela. Só a Rai Não, mesmo. mas é muito louco, porque tipo, eu comecei antes de jogar vôlei, eu nadei. Então, eu nadei 7 anos. Eu comecei, tipo, muito pequenininha. Minha mãe Legal. que me colocou. Mas eu nadei 7 anos. E aí, quando eu saí da natação, que eu tive que sair porque meu professor ia embora. Aí eu fui pro vôlei. Aí fiquei 5 anos no vôlei. Aí do vôlei, eu já tava fazendo vôlei, tava meio que no finalzinho, não sabia se o clube que eu jogava ia terminar ou não. Aí eu comecei a remar. Eu remei 1 ano que lá em Salvador. delícia. Remei 1 ano. Eu só parei de remar, porque também não era lá essas remaduras assim, né? Mas dava pra competir, brincar não, mas dava pra competir ali. Vamos remar vamos lá. E aí eu só parei porque eu virei modelo. Aí eu vim morar em São Paulo, aí eu acabei, assim, também não ia dar nunca pra conciliar. Sim, Você imagina, eu acordava 4 da manhã.
4h30 eu tava já no clube com o barco na água. Nossa. Mas era uma delícia, assim. Então, tipo, o esporte na minha vida sempre teve muita ligação. Igual... Ainda bem que você jogou tênis, não fez remo. Imagina, acordar não, mas esse aí eu não ia durar nem uma semana. Não é Deus Nossa, que assim, me livre, ó, mas gente do pra céu. mim era terrível, porque Isso aí- eu sempre gostei muito de dormir. Minha mãe falava horrores. Nossa, ô Fê, você ia sofrer muito? Certeza. Gente, eu não sei nem como eu fui atleta de alto rendimento, sério. Hoje é muito autoconhecimento que eu tenho hoje pra olhar pra trás e falar, gente, Como eu era! que Olha o que eu tô fazendo. Como que eu Quem consegui era tantos ela? anos? Em que lugar eu me perdi? Nossa, eu acho que foram as oportunidades que foram aparecendo e aí eu bem. comecei a não poder falar. Não poder, a gente sempre pode, né? Mas na minha cabeça, na época, eu não podia parar de jogar, tendo recém-classificado para um campeonato. Ah, jamais, não pode. X, Não e pode. aí você vai levando, as portas foram se abrindo, não me arrependo de nenhuma, obviamente, mas assim, perfil pra ser jogador. O que faz com essa criatura, ô Ju? Gente, é dom, né? É dom. É dom. Ô, Fê, Pessoa na nasceu boa. com Não, mas eu dom. acho que ela faz isso Ai, porque ela Deus. tem o dom pro tênis. É. Mas dizem que pessoas que têm muita habilidade, elas são muitas vezes preguiçosas, assim. Porque a gente aprende fácil, porque a gente E quem é consegue... preguiçosa e ruim? Ferrou, né? É, e faz o quê? Ai, Aí, vai pra pronto, boa Nazaré. pergunta. Por quê? O quê? Vai pra Vai beber. Não, pra passarela, menosprezando o meu Ela falou trabalho. nossa arena. Falei nossa arena. Oh, entendi a passarela. Eu já ia dizer, Não, gente, a nossa que coisa arena. Sai, horrorosa. você chutava ela daqui, né? Tchau. Vai, tchau. Já ia, Por já, quê? já ia pedir pra abrir a porta ali e expulsar ela agora. Não, de jeito nenhum. Falei, vai pra nossa arena, porque aí junta o útil ao agradável. Você treina 20 minutinhos só pra falar que treinou e vai tomar uma cervejinha Ô, depois. Ju, que isso? Não, Não, ela tá não, ela ainda tá estimulando o povo preguiçoso Uai, gente, que eles não gosta de existem. jogar. A gente não Grau, pode ignorar. Você não escute o que a Fernanda está falando. Não Péssimo escute. exemplo. Ela não tá dando um Ai, exemplo gente. bom. Você tem que ir, tem que acordar cedo, tem que treinar, tem que fazer tudo, tá? Não escute. Nossa, É eu já porque tô ela tem um vendo- QI muito elevado, por isso que ela tá falando essas coisas. Eu já tô vendo os comentários desse vídeo. Sou Fernanda, exato. certeza. Nossa, todo com toda mundo. certeza. Time Fernanda, não. É isso. A gente não me pode... identifico. A gente não pode excluir as pessoas preguiçosas. Elas existem. Elas são E elas são necessárias. necessárias. Elas têm as suas Mas qual a habilidades. necessidade? Assim. O que seriam das pessoas dedicadas se não fossem as preguiçosas? Qual Ia ser seria todo o mundo igual, contraponto? Exato. né? Pra Mas- você ser classificada como dedicada, alguém tem que ser Como que a gente aula de terapia de preguiça. Como que a gente chegou Ó, nesse papo você aqui, que tá Indy? vendo, ó, a aula de terapia de preguiça com a nossa super coach Fernanda Liz e os comentários de Júlia Vergueiro. É isso. Eu fico só Podem me observando. Não, gente, Tô de chocada. empreendedorismo a coach de preguiçosos. Tá Pronto. um rolê muito bom. Quando você falou que não tinha roteiro, Não tem que mesmo. era um improviso, eu não imaginei que ia ser, Ia nesse, ser nesse nível. nível. Mas que É. maravilhoso. Mas a gente vai falar. É assim, é a vida. Mas é pra gente mostrar que nós somos pessoas normais, né? seres humanos que Não- faz todas as necessidades que se tem, que se precisa, Exato. igual a todo mundo. E mesmo com preguiça, você pode empreender. E mesmo com preguiça, você pode empreender, você pode trabalhar. Gente, eu vou sair você daqui pode, como a preguiçosa você pode que eu vou. Ai, não, Não, gente. isso é importante. Não, já é. Deus. Não vai não, gente. Ó, a Gente, gente é tá preguiçosa brincando. pra acordar 4 da manhã pra ir treinar. não, Duvido que mais da metade Meu, faça mas isso ó, que posso tá escutando dizer, a gente. tipo, atleta de remo, praticamente acorda esse horário. tem outra opção, Pega né? o Isaquias Queiroz. Você acha que ele acorda que horas? Não, mas Nossa, sim. Maria, nem dorme. Mas aí compara quantas pessoas de remo existem no mundo pra galera que é a galerinha do depois das 8 da manhã. o Ai, que despertador. horror! Por isso que você rema sozinho. Olha. Nossa, não, a maioria. Tipo, lá no São Salvador, que eu treinava no São Salvador. Mas tinha o Vitória do lado, que era, tipo, bem coladinho. Meu, era todo mundo. Às vezes, 4h05, 4h10, você já meio que via. Tinha gente que dormia lá no clube. Meu Deus. Porque lá tinha alojamento e tinha alguns meninos que dormiam lá no clube já pra acordar cedo. O bom é que já cai na água, já acorda, né? Já acorda. Água gelada de manhã Então, cedo.
É o jeito. Maria, gente Ainda do bem céu. que era em Salvador. Né? Imagina você Mas, fazer remo no Rio, que a água é no geladíssima. Canadá, Nossa, na Canadá, Suécia. Jesus. Aff, Nossa, deve ser terrível. credo. Pelo frio. Não, deve ser terrível pelo frio. Eu sou super friorenta. Não vem, não. Eu sou super friorenta. Deve ser terrível. Meninas, mas vamos, né, encurtar esse papo de preguiça, né, Fernanda? Já tá me dando preguiça. Não, chega. Eu não vou me pronunciar mais aqui. Vai sim, senhora. Não vem com esse negócio, não vai se... Ela tá com preguiça de falar agora. Agora ela deu a preguiça de falar. Isso, gente, esse papo... Não, mentira. Mas, vamos continuar. E Tava aí, ótimo, da está Nike ótimo. e tudo mais. E hoje, assim, como... O que a nossa arena representa na vida de vocês duas? Nossa, que pergunta forte, né? De repente, pá. Nossa. Não, brincadeira. Não é forte, mas eu acho que pela história que vocês estão falando aqui, a nossa arena tem uma grande mudança e um grande significado na vida de vocês. Porque eu acho Sem que foi aqui. Com certeza. Eu acho que tem em vários pontos, né? Primeiro, por mais que o Pelado Real seja, né, esse lugar onde eu Sim. aprendi a empreender, comecei a me construir como empreendedora, empresária, enfim. Eu acho que a nossa arena foi o momento em que eu consegui colher esse fruto Sim. que eu vim plantando, né? Porque é muito diferente quando você começa uma coisa do zero. Sim. E a responsa toda tá nas suas costas, assim. Eu e a Fê, a gente... inúmeras conversas de bar, de WhatsApp, enfim, sabe, desabafando e Falando, com esse peso, porque, pô, R$1,5 milhão da galera que a gente tá aqui, se esse negócio não der certo, né? Quem vai nas nossas costas que vai cair, sabe? Sim. Então, acho que foi uma prova de que realmente a gente tá fazendo um negócio direito e, acima de tudo, uma coisa que é super transformadora. Então, todos os dias, apesar dos BOs, e sempre vai ter, né, Sempre, gente? não tem um BO lugar que não faz tenha. parte. Vai fazer Quanto sempre. maior, mais BO. Aham. Quanto mais gente, mais BO. Sim. Mas, apesar disso, todo dia, não tem um dia que eu não chegue na nossa arena que eu não tenha aquela sensação de... Caramba, olha o que a gente construiu. O que a gente tá construindo. E olha onde a gente porque... a gente chegou, a gente tá chegando e as coisas estão indo. E é uma sensação de que ainda tem muito mais coisa pra acontecer, assim. Parece que cada hora aparece um projeto novo, um time novo, uma pessoa que vem com uma ideia. E aí você conhece uma pessoa que você fala, caramba, se não fosse a nossa arena, eu acho que eu nunca ia conhecer essa pessoa, Sim, né? A gente vai sim. fazendo essas conexões. Então, eu acho que hoje a nossa arena representa uma chancela de caramba, legal, vocês conseguiram. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de fazer muito mais, Sim. assim. Então, me empolga, me deixa segura, confiante e empolgada para o que ainda está por vir. Sim, eu acho que, assim, de desafios, né? A gente vive de desafios na vida. Sempre. Mas se eu fosse pensar, assim, da minha vida adulta... Então, depois que eu formei na faculdade, vai considerar isso, né? Definitivamente, a arena é o meu maior desafio, né? Foi e é. Primeiro porque numa área que foi desconhecida para mim. Sim. Né? Então, eu nunca tive algo parecido com a arena no tamanho, não só fisicamente, mas de impacto na vida das pessoas. Então, isso é um desafio e tem a parte do desafio pessoal, né? Através das coisas que a gente viveu e vem vivendo na arena, é muito desafio pessoal que eu tenho que trabalhar em mim mesmo, sabe? E então, assim, acho que se eu fosse falar, né, o impacto, além de muita coisa que a Ju também falou que é similar para mim também, mas tem essa questão do desafio pessoal que a arena representa para mim, que é muito importante, muito impactante para a minha vida, para além do que eu já percebo que impacta outras vidas também, né? Então, acho que é isso. Sim. Não, a gente aprende muito. Você está falando, eu tô aqui Pensando e lembrando. Eu, na época assim, sempre fui bem na escola e tal, notas boas e tal. Mas assim como a pesquisa que eu comentei,
matemática nunca foi um negócio assim que eu gostava, né? Arrasava, não. Lá em casa, o bom de matemática era o meu irmão do meio, o Fernando. Engenheiro, elétrico, hoje trabalha com tecnologia, tá lá arrasando no Itaú, enfim. E eu e meu irmão mais velho, os de humanas. Meu irmão mais velho é jornalista, trabalha na ACD, então também foi para esse lado de causas sociais. E eu fui fazer relações internacionais. Então, esse universo finanças nunca fez parte da minha vida. Eu nunca nem quis que fizesse, né? Aquela coisa que eu meio que fugia. E hoje é um negócio que eu faço, gosto de fazer, assim, me dá prazer de aprender a fazer. Sim. E eu percebo, quando eu converso com outras mulheres, principalmente empreendedoras e tal, que é sempre onde a gente fala, puta, porque eu não sei isso, eu não vou conseguir evoluir, sabe? Porque eu sou ruim em finanças, eu não vou conseguir evoluir. Então, eu fico muito feliz, assim, de forçadamente ter tido que aprender a trabalhar com isso e hoje virar uma coisa que eu gosto, assim. Porque E por que eu gosto? Porque eu entendo a relevância. Lógico. Né? Uma vez que você domina uma coisa que você sabe que é super importante... Com certeza. Você fala, caramba, que legal. Que agora eu consigo ter muito mais controle do que eu tô fazendo. E esse controle do que eu tô fazendo é o que faz o nosso propósito acontecer. Claro. Porque no fim do dia, essa é a responsabilidade que tá nas nossas costas. A gente não tem só lá nossos 12 investidores. A gente tem as 40 equipes que tem na nossa arena, as 100 mulheres que jogam nos beach esportes, o pessoal que faz evento e tudo mais. Todo mundo hoje depende desse espaço. E se a gente não tocar isso direito, é 2 para aquilo ali. Com certeza. E todo mundo ficar sem isso. Assim. Então, é uma responsa que nos traz muito aprendizado. Ah, que bom. Eu vejo que você viaja bastante, né? Sempre tá... Por aí. Por aí, solta. Quando você viaja, você vai para algum, assim, evento específico? Ou você vai mais para, tipo, apresentar alguma jogadora para alguns clubes, alguma coisa assim? Quase sempre para evento. A gente hoje não trabalha, pelo menos a gente como nossa arena e como Pelado Real, não trabalha com agenciamento de atleta. Entendi. Até temos, aliás, amigas que fazem isso. Podemos indicar, se alguém quiser. Mas quase sempre... E é muito louco isso, porque quando eu trabalhava, por exemplo, no Itaú, eu viajava muito a trabalho e até pelo salário, ganhava um salário bom... Tinha lá o meu período de férias, conseguia viajar pra onde eu quiser, bancar. E aí, a partir do momento que eu saí, Pelado Real, os 2 primeiros anos ganhando 0 de salário, dá uma sensação de, nossa, será que eu vou conseguir voltar a ter essa vida que eu adorava, né? De viajar e tal. E aí, eu começo a ter essas oportunidades de fazer viagens bancadas por uma marca, pelo governo americano. E que não só não saem do meu bolso... mas que tem um impacto muito maior. Assim, as minhas viagens passaram a ser experiências muito significativas, que fazem com que eu cresça como pessoa, com que eu ganhe relevância aqui e lá fora, e com que o que a gente está fazendo ganhe relevância. Sim. Então, por exemplo, esse programa dos Estados Unidos, que eu comentei, que eu fiz em 2018, o programa de mentoria, sempre que me perguntam, assim, elas mesmas, quando fazem pesquisa sobre... Porque o que fez de diferença, né? Qual foi o maior impacto de ter participado de S&P, né? A sigla, para você. Eu falo, cara, para mim o maior impacto é a forma como as pessoas começaram a me ver depois do programa. Porque ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente super valoriza tudo que é de lá fora. De fora e aqui 0. Exato. Então, nossa, essa mulher foi para os Estados Unidos, bancada pelo governo americano, porque ela trabalha com futebol feminino... Opa, esse negócio de futebol feminino é legal, essa mina deve fazer alguma coisa direito. Então, eu acho que esse é o maior ganho, assim, de credibilidade mesmo. Mas vocês não pensam, tipo, agenciar nenhum jogadora, assim, ou não faz parte muito do propósito que vocês têm? Não sei, você quer agenciar jogadora? Eu não, zero. Zero vontade. Você acha? Nossa, não. Imagina a Fê com 3 celulares. De jeito nenhum, dormindo super pouco. Credo. Acordando cedo. Não. Batendo papo com o mundo Tem inteiro. pessoas ótimas né, Fê? pra fazer isso, né?
Sim. E assim, igual eu falei no início, né? O futebol, ele é muito recente na minha vida. Eu não tenho, assim, esse conhecimento do esporte, que eu acho que deve ser fundamental para você agenciar uma jogadora de futebol. Sim. Não faço ideia como funcionam os bastidores, enfim, de clubes, etc. Mas o futebol, nesses últimos tempos, ele tem criado uma relevância para mim. É até engraçado, mas pela forma como se dá para trabalhar o empoderamento feminino, que sempre foi uma questão muito forte para mim. Hoje eu vejo isso claramente, né? E sei dar nome a isso, mas quando eu era criança e eu via, né? Eu nunca tive treinadora mulher, né? Nem preparadora física. Sempre foram homens e tal. E eu lembro quando eu era ainda pequena, né? Jovem, né? Adolescente, sei lá, que quando a figura principal ali, a liderança era uma mulher, como que eu sentia uma coisa diferente. Sim. Na época eu não sabia dar nome àquilo. Eu sei hoje, e aí quando eu olho para trás eu falo, nossa, era isso que eu estava sentindo, essa coisa do empoderamento. Então, o futebol, por ser, né, aqui no Brasil, um esporte masculino. Literalmente. Né? Sim. Então, toda essa luta em cima, né, de mudar isso, equidade e tudo mais, me chamou muito mais atenção por esse lado do que pelo esporte em si. Entendi. Porque eu também sou apaixonada por vários outros esportes, né? Agora, Não é o o jogo, futebol né? não é o jogo, exato. Eu não sou dessas que Ju acorda, né, de madrugada pra assistir. Madrugada, tá, gente? Pra Olha, assistir jogo Ju! de futebol. Quando tava tendo, né, as Olimpíadas lá no Japão, aquele horário tudo confuso. E aí eu acordava, o WhatsApp já tava nos grupos das meninas, né, que são as treinadoras e que... Aí eu falei, gente do céu, se eu contar pra elas aqui que eu nem lembrei que tinha jogo hoje, 6 horas da manhã, entende? Ficava bem quietinha. Então, ali. assim, agenciar aí já tá em outro nível Outro de patamar, conhecimento que eu não tenho a pretensão de chegar lá com o futebol. Mas o futebol, sou muito grata por estar hoje nesse ambiente, por trabalhar o empoderamento. Sim. É o que mais me move, assim, essa ligação com o futebol. Mas é isso. Vocês estão rindo do quê? Eu tô só observando você falando. Mas eu acho que é super importante, assim. Eu acho que quando a gente empodera outra pessoa, principalmente a mulher, assim, a gente tá falando bastante, tem um poder tão absurdo. E eu acho que o que vocês fazem é muito grandioso. Muito grandioso, porque assim... A gente sabe que o futebol feminino nunca foi aquele... a mesma coisa igual aos homens. Jamais. E aí, ter um lugar onde a menina, a mulher tem... E ela sabe que ela pode ser ela. Que nem eu vi acho que na Copa do Mundo de futebol feminino, as jogadoras todas fazendo protesto, até a Marta. Eu achei, falei, gente... É o mínimo que elas... Assim, não o mínimo, assim, mas precisa ser feito para que todo mundo entenda que tem que ter igualdade. A busca por igualdade não é que... não é competição, é só... E nem tem como, não a tem gente como. nem quer ser igual. Não. E eu falo isso porque, às vezes, tem muito essa comparação e tem até dentro do universo do futebol feminino, porque, querendo ou não, existem pessoas que estão nos dois mundos, né? Tem uma galera do futebol masculino que tá entrando ou que, de alguma forma, já faz parte, que quer trazer essa mentalidade. E a gente... Por que a gente vai querer ser igual ao futebol masculino? Lógico que não. Olha pra esse esporte. Eu amo, eu assisto, eu torço. Assim, é uma paixão quase que cega. Mas se você olhar, assim, literalmente... Pelo amor de Deus, é um horror, sabe? É caso de racismo, é caso de homofobia, é briga, é violência o tempo todo dentro de campo. É um péssimo exemplo como... horrível. Sabe? E tudo que tem de bom parece que fica, assim, às margens, né? Sim.
Então, eu adoraria que o futebol feminino não seguisse. E se depender de mim, a gente não vai se equiparar ao futebol masculino. Claro. Nem em termos financeiros. Sim. Porque pra que a gente precisa que um jogador ganhe zilhões de reais? Sabe? Não tem o menor sentido. Então, e isso é uma coisa também que eu tenho escutado muito das pessoas sobre o quanto o futebol feminino ele é muito mais coletivo do que o masculino, né? Sim. É a própria campanha que a Mesmo Nike que tá seja desenhando. um esporte muito coletivo, mas você vê muito mais o individualismo, né? Se o cara é bom, se ele fez o gol, o artilheiro, o melhor... Sabe? O futebol feminino como essência, não só o jogo em si, mas a gente sabe que futebol é muito mais do que o jogo, né? Tem todo um ecossistema, uma cultura Sim. em volta. Ele traz muito mais essa ideia do coletivo. Muito mais. Da inclusão, da diversidade. Tipo, não faz sentido você ter um futebol feminino se só uma jogadora vai bem, ou se a gente não vai levantar uma bandeira sobre questão LGBT, sobre questão sobre a comunidade trans, que também agora é um assunto que está super aparecendo na nossa Sim. arena, e a gente está conseguindo viver isso, que é maravilhoso. Não faz sentido, Não. assim, porque a gente veio disso, né? A gente nasceu de uma luta. Então, falar sobre luta e movimentar lutas e celebrar conquistas tá na essência do futebol feminino. E isso a gente não pode perder. Não. Eu acho... Eu concordo. Acho que a gente acaba olhando por com um outro olhar, né? Quando você... De comparar. De comparar. Né? Você acaba indo por outro olhar. E que eu às acho vezes que você é quer comparar mais até justo, pra né? tentar mostrar o que tá errado. Sim. Tipo, nossa, o Neymar ganha tanto e a Marta ganha tanto. Gente, não é isso que a gente precisa. Eu não preciso Não, que a a Marta gente- ganhe ou que o não, Neymar ganhe. Não precisa. Tem coisa muito mais importante pra ser feita e que o futebol pode ser ferramenta pra isso do que ficar pensando em salários bilionários pra atleta. É porque as pessoas também visam muito o dinheiro, né? Visam literalmente Não o tem dinheiro, mais. esquecendo que o esporte é um prazer. Tá aqui, ó. Ai, boa, tô aqui. O esporte é um prazer, o esporte é uma forma de você praticar, de se libertar, de ser livre, de você poder de socializar, de comunicar, porque eu acho que tudo tem uma comunicação. Então, eu acho que tem que tirar um pouco esse negócio de dinheiro e focar mais no que de fato importa. É isso. E o dinheiro por si só, o dinheiro pra uma pessoa, sabe? Pra aquela pessoa sim. ganhar dinheiro. Sim. Pra quê, né? Sim, é que nem agora com essa situação do Vini Júnior, que tá, assim, mundialmente, todo mundo falando muito. Eu acho super importante. Sim. Eu acho que... Mesmo eu escuto muito as pessoas falando, tá melhorando muito. Mas até que ponto está melhorando? Até que nível está melhorando, de fato? E o quão ruim era, né, para essa melhora realmente ser uma coisa que você fala, nossa, agora está bom. Sim. Porque sempre foi tão péssimo que quando melhora fica ruim. É tipo isso, gente. É meio isso Não, é mesmo, verdade, sim. porque assim, o Vini Júnior tomou essa proporção porque é uma pessoa com uma visibilidade Muito grande. E num porque time muito ele rico falou. e forte. Exato. Porque ele falou, porque, né? Mas, gente, convenhamos, isso aí acontece todo santo Todo dia. dia, todo dia. Entendeu? Então, né, tá melhorando porque agora o clube resolveu, porque agora a La Liga parece que demitiu, sei lá quem que demite os juízes, mas demitiu o juiz. Então tá melhorando. Que nada, gente. Isso aí é uma... Eu vejo isso como querer tapar o sol com a minúsculo. peneira, sabe? Eu vejo muito isso. Tá bom, vou demitir porque... Gente, não é demitindo o cara, é ensinando a ele exato. como se comportar, como se portar numa situação racista. Ele precisa aprender. Com certeza. Então, as pessoas precisam começar a entender e fazer letramento racial. Vai estudar. Vai pesquisar. Vai atrás de informação. Total. É que as pessoas têm muito aquela coisa de, tipo, mas ele tá se fazendo de vítima. É muito fácil falar isso pra quem não é a vítima, Lógico. né? É igual a gente com mulher que sofre estupro e a culpa é dela porque tava de saia curta. É que agora não vai poder mais usar nem saia, nem short, porque é ela que instigou. Instigou quem? Exato. Ela pediu pra ser estuprada? Não.
Pois é, pois é. É o É homem que muito não doido. consegue se conter e ver e tá tudo certo e não Exato. ficar falando, não... Porque foi educado assim, né? Porque É, desde da pequeno forma machista. o homem é educado a eu domino, Sim. aquele objeto é meu, eu vejo filme pornô, eu acho incrível, eu quero fazer igual, eu quero a mulher fazendo aquilo igual pra mim. É surreal, mas Não, é isso que tá na cabeça dos Sim. homens, gente. É- Então, Chega a ser podre, né? é podre mesmo. Não, é podre. Ai, eu fico... Sim. É revoltante, né? Gente, aonde... Juro, eu fico enlouquecida, porque eu fico me perguntando aonde vamos parar com tudo isso? É bem Até que difícil. ponto o esporte ainda tem que ter esse tipo de atitude, de ação. É muito complicado. É, mas eu acho que é em casos como esse que a gente percebe o que a gente estava falando sobre a potência que o esporte tem, se usado de forma correta, Sim, sim. para transformar as coisas. Talvez, se isso tivesse acontecido, sei lá, num jogo de handball, Não ia ter tanta não ia grandeza. tomar essa proporção, Sim. né? Então, eu acho que o esporte, o futebol em especial, tem muito esse poder de, cara, de fazer barulho, assim, de fazer as pessoas tomarem consciência de que tem um negócio que precisa mudar. Sim. É, e que a gente Precisa. consiga usar o futebol para isso. Claro. E não para piorar a situação, né? Que é lamentável essa situação, assim. Eu fico... Falo, cara... Muito. Não, e vai num lugar que machuca, assim. Que, querendo ou não, assim, o árbitro tá ali pra arbitrar Ser um jogo e ser ser imparcial. né? Não tem que ter um lado. Ele tá ali pra ser o neutrão e tá tudo certo. Mas aí você vê que um cara tá ali que teria que ser neutro. Tá escolhendo um lado. Uhum. E o pior, escolhendo um lado não por questões de jogo, né? Não, sim. Pior ainda. Sim, sim. Porque Não é ainda de- vai, não é- tipo, não é do vai, esporte. ele é corintiano, por isso que É, ele apitou sim. pro Corinthians. Ah, ok, né? Ok, Ninguém vai mas morrer por isso. Não é Agora, por- você não é escolheu por o cara jogo. porque ele é negro, assim, você querer defender o outro lado por uma questão racial. Gente, pelo amor, isso é crime, né? Não dá pra aceitar. Literalmente. Não dá. Mas vamos ver até onde vai chegar isso. Mas tá Sim. bom. Façamos barulho. Nossa, agora eu fiquei até meio perdida. Gente, juro, esses assuntos me dão um pouco É de... gatilho demais, né? É um Muito. gatilho atrás do outro, sim. Me dá um pouco de... Não cai muito bem, assim. Claro, Eu nem já... é pra cair mesmo. Não, eu gente já tem passei uns... Cuspe pra fora. Eu já passei uns negocinhos assim que não são muito legais. Conta pra gente. A não ser que você não queira falar. Você vai perguntar. Olha! Não, Vamos virar o jogo, entrevistar. vamos virar o jogo. Vai. É. Não, mas é punk, assim. Eu lembro quando eu tava grávida, foi eu e meu marido, a gente foi num restaurante aqui em Moema. Ele queria muito ir nesse restaurante há muito tempo. Aí ele falou, eu vou te deixar aqui e vou estacionar o carro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu atravessei. No que eu atravessei, o segurança segurou pelo meu braço e falou, aqui não. Aí eu... Você tá maluco? Solta meu braço. Aí eu entrei pra tentar... Sabe? Eu me desestabilizei, assim. Entrei pra tentar... Falei, tá, ele quer vir muito aqui, mas... Juro, eu não consegui. Aí eu voltei, assim, com fogo. Falei, falei pro Rodrigo, falei, vamos embora. Agora. Não vou ficar aqui, eu não vou comer aqui. E aí, o pior ainda é, tipo, o gerente do restaurante não fazer nada. Viu? Ficar lá de dentro, não fazer nada. Aí, isso me deixou muito mais puta da vida. Muito. Falei, cara, não é isso. Aí eu voltei. Aí o Rodrigo, vamos entrar. Eu falei, não vou. Ele, o que aconteceu? Aí eu fui falando pra ele. Aí o segurança já tinha meio que se dado uma escondidinha. Eu fui atrás. Eu falei, vem aqui. Olha pra mim. Você acha que porque eu sou negra eu ia vir assaltar o restaurante? Você é negro, racista, e tá achando que qualquer pessoa que vai vir a entrar vai roubar o restaurante. Não necessariamente é o negro que assalta. Se você for ver, olha quantos. É. Então, tipo, vai muito pela a cor da sua pele. Eu falei, ai, meu, juro. Eu Nossa, queria é fazer, no terrível dia isso. seguinte, eu queria fazer um texto. Acabar com o restaurante. Acabar. Aí o Rodrigo fala, não faz. Não faz, que isso pode voltar contra você. Tipo, o restaurante ia querer te
te processar. Não, eu falei, juro, eu já tava com o texto pronto, que eu já tinha feito tudo. Mas aí eu falei, tá bom. Só que é muito difícil você se ver numa situação dessa. E eu tava grávida ainda. Tipo, minha barriga, assim, não tava mostra que eu tava com camisa, não tava tão calor, tava um pouco mais ou menos, assim. Falei, cara, que bosta. Mas é muito ruim isso, muito ruim. Meu Deus. Gente, não consigo nem imaginar o que é a sensação, assim, de passar por isso. Porque... e acho que é o que essa... que eu falei da campanha da Nike, né? Do Vini fala. Sim. Que foi o que o gerente não fez, né? Aham. Ele fez o que a campanha fala pra você não fazer, que é virar a cara. Fingir que não viu. Sim. Ah, passou. Nossa, mais um, sabe? Mais um caso. Essa Sim. coisa da gente Não tem não a ver fazer comigo. alguma coisa, né? Assim, as pessoas que não fazem, que testemunham e não fazem, é muito complicado, né? Porque uma vez eu estava no trânsito e eu, na época eu dirigia moto e passou por mim um cara com uma mulher na garupa, mas dirigindo loucamente. E me deu uma coisa ruim, um sentimento ruim. Me parecendo que ele estava propositalmente querendo colocar medo na mulher que estava na garupa. Que horror. Mas do jeito que ele veio, ele passou por mim e foi embora. Sumiu. Só que dali a 2 minutos eu continuei na avenida, o acidente era justamente com ele. Nossa. A moto no chão, a mulher chorando, desesperada na calçada, e ele louco, insano, assim, com cara de assustado, porque tinha caído, né, com a moto, mas a mulher... E na hora que eu passei, a minha vontade foi de parar e falar para ela entrar na minha garupa para eu tirar ela dali, daquela situação. Sim. Só que, assim, eu não fiz isso. Não sei se repetisse, eu faria. Mas foi a vontade que eu tive. Mas eu não fiz por quê? Porque eu fiquei com medo também. Então, é complicado isso. Muito. Não no exemplo que você deu, porque aí a gente está falando de um ambiente controlado, Sim, gerente, ele não ia te agredir. Sim. Você meter a boca no trombone e meter o pau no restaurante. Não sei, hoje não consigo imaginar que poderia reverter contra você. Você talvez ia escutar alguma coisa que fizesse você ficar com mais raiva ainda, alguém virar e falar, bem lá provável. vem a Indy com mimimi. Bem provável. Mas fora isso, talvez você não sofresse não iria sofrer alguma coisa física, né? Uma agressão física, enfim. Mas naquele episódio eu fiquei com medo. E muitas vezes, eu acho, aí falando mais, né, pelo lado da mulher, a gente tem medo de defender a outra, dependendo da situação, porque você pode ser a vítima junto. Você pode tomar uma surra junto. Sim. Entende? Então, é muito complicado. E aí a gente fica, mas a gente tem que se ajudar. Não pode deixar. Se vê uma mulher em situação XPTO, a gente tem que... Mas a gente também tem que ter cautela, porque às vezes a gente acaba se colocando em risco, né? Sim, então, é muito delicado isso, é muito complicado. Muito. Nossa, gente. Senhora. Hoje, quantas atletas vocês têm lá na arena? Nossa. Vamos contar. Boa pergunta. Vamos lá. Pera. Nossa Senhora. Olha, quando eu faço a apresentação, que me perguntam isso, eu falo que a gente tem um público ali de mais ou menos 700 mulheres por semana. Nossa Senhora, é muita gente. É o que roda. Porque se você for pensar só no Society, a gente tem todos os dias à noite, de segunda a sexta, as quadras cheias, são 3 quadras. Tá. E pra você jogar tem que ter 14 pessoas, no mínimo 7 pra cada lado. Sim, sim. Então, se a gente somar as 3 quadras, todos os 5 dias da semana, multiplicar isso por pelo menos 2 horários, porque geralmente começa a encher das 7 às 8h30, e a outra turma das 8h30 às 10, ainda tem algumas que tem das 10 às 11h30, mais uma turma. Então, se você somar só o pessoal do Society, já chega mais ou menos umas 500 mulheres que estão indo lá toda semana. E aí você soma isso com o público que vai junto pra assistir, com as mulheres que jogam e os caras também que jogam na areia, porque na areia a gente permitiu o jogo misto. O pessoal que vai só pro bar. Aí tem final de semana que tem evento.
Esse final de semana, só no domingo, a gente com certeza tinha mais de 300 mulheres. Caraca. Tipo, só ali no mesmo momento, Sei. jogando, que tava rolando um campeonato Aham. de futebol. Quando a gente fez o festival do Qualifier da Copa Nossa Arena, a gente tinha 400 mulheres jogando. Caramba. Então, é muita gente. Então, só na parte da areia que você permite A gente permite o misto. Porque a gente também percebe que na areia, o jogo misto, ele não descaracteriza tanto a questão do espaço seguro quanto no futebol. Se no futebol eu coloco lá um time de caras jogando, que seja numa quadra, e nas outras duas tem mulher, Já era. esquece. A mulher não joga. Não Mesmo que ela joga, ou queira. não se sente bem, ou enfim, você já perde a ideia de espaço seguro, de Sim, espaço sim. que a Fê tava falando, de você se sentir confortável se você não é uma pessoa que joga bem. Aham. Porque pra mina que joga bem, numa boa, não é tão difícil. A gente se enfia, Sim. né? Vai lá, joga com os caras. Na verdade, a mulher que joga bem, qual que é a questão? Ela é vista como um homem. Sabe aquele coisa assim, até que... Nossa, você joga igual os caras. Nossa, ela sim. joga tipo um menino. Você joga igual a fulana. Sempre faz a comparação com... E aí, então, você deixa de ser mulher quando você é uma baita jogadora. Sim. E aí, eles não te julgam mais como mulher. Agora, se você não joga bem, pronto. Era o que praticamente faziam muito com a Marta, né? Sempre falavam que ela jogava, tipo, muito igual o Pelé. O Pelé de Saia, exato. E ela, com certeza, foi conquistando um espaço também muito por isso, né? Muito, Pela habilidade que ela tem, pela muito. qualidade que ela tem. E, claro, pela coragem. Coragem. Né? De sair de onde ela saiu e por conta Sim. própria, enfim. Mas... E correr atrás do sonho dela, né? Mas esse é um ponto muito importante, assim, que eu falo muito pros pais, porque esse discurso de, minha filha joga muito bem, todo mundo fala que minha filha joga bem, lá, facilita, assim, o pai apoiar uma menina que joga bem é muito Sim. mais fácil. O nosso desafio tá nas meninas que não jogam bem. E que aí o pai e a mãe vão falar assim, mas ela nem é boa, por que eu vou colocar ela pra treinar? Sim. Poxa vida, será que o esporte é só pra quem é boa? Lógico que não. Então- É pra todo mundo que queira... Exato, é uma formação de Sim. pessoa, que é o que a Fê também estava falando sobre o que os Estados Unidos conseguiu entender, né? Que quando você une educação e esporte. eles é são tão muito, bom. tipo, muito, Sim. muito Eu falo que esse é um shift que a rápidos. gente precisa. A gente se precisa quiser implementar mudar. aqui. A cabeça do pai e da mãe brasileiro precisa mudar para entender que esporte e educação tem que Andam andar juntos. juntos, E sim. não que se excluem, porque essa é a ideia que a gente tem aqui. Sim, muito. Se você joga, você não estuda. Sim. Então, se você estuda, você não joga. Mas que isso se você também- for ver a maioria, não tem nem É a quase todo mundo realidade. terminou a escola, né? Mas isso também é muito complicado pro estilo de sistema educacional que a gente tem, né? Sim. Porque hoje em dia eu trabalho com adolescentes que não são atletas. E a maioria está em colégios muito fortes, vestibuleiros. Sim. Então, você pega a segunda a sexta desses adolescentes, eles realmente não teriam tempo. Não tem tempo. Não tem tempo, é escola integral, e aí depois é inglês por fora, é atividade extracurricular voltada para um projeto na escola. Então, claro, dá para encaixar um ou outro dia de um esporte, sim, talvez como brincadeira, mas para essas pessoas que pensam em jogar em alto rendimento, nível competitivo, é muito difícil. Eu mesma tive que sair no meu segundo ano do médio. Eu saí da escola que eu estudei a vida inteira na mesma escola, menos esse segundo ano. Tá. Depois eu voltei no terceiro. Porque eu não conseguia compatibilizar. Eu faltava muito nas aulas, e aí, aí a escola não entendia, ou não... Talvez até entendesse, mas não estava disposta a me ajudar, né? Assim, de ver que eu era diferente dos outros alunos. Queria flexibilizar. Sim. Né? Então, sim. prova de segunda chamada existia, mas às vezes eu perdia até a prova de segunda chamada. Aí, quando isso acontecia, era um 0 que eu tomava, um 0, não tinha a menor Claro. flexibilidade. Então, isso é muito comum para quem quer continuar. Então, o próprio sistema nos obriga a tomar essa decisão. E eu acho aí, né, com relação aos pais, né, que também tem muito essa mentalidade que a Ju tá falando, mas também tem muito essa mentalidade porque o próprio sistema não dá nenhuma opção. Sim. E aí sempre eles vão priorizar a O estudo, educação, o sim, estudo. claro. Total. Então, na verdade, uma discussão, assim, que tem que ser feita ovo ou a galinha, né? em Aham. âmbito, assim, o buraco é muito mais embaixo. mais. Total. Né? E quando chega lá fora,
sente logo o baque, né? Porque é muito diferente. Exato. E, tipo, e não pula as etapas, né? Tipo, você tá falando, o filho do próprio LeBron James, né? Ele tá na faculdade, acho que na faculdade, né? Não sei. E E jogando. tá ali jogando, não ultrapassa o... Não, gente. E mesmo que o pai dele é o cara, mas está ali. É isso. E isso Passando já está tudo. tão enraizado lá que no esporte universitário, os atletas estudantes, eles são ovacionados pela escola. Aqui você é o... Nossa, O esquisito que só é o, falta. Só que só é o bom vivant. Só Né? isso, É o bom é. vivant que leva a vida, empurra com a barriga e é isso aí. Literalmente. Lá, os professores já recebem os dias, né, que você vai jogar e, de repente, pode ser que você falte uma aula, uma prova. Os professores vão assistir os jogos das Olha que universidades, né? Nossa, isso é muito bom. A gente outro- precisa implementar essas coisas aqui. Nossa, é. mas aí... Você sabe que existe, Precisa. né? Existe hoje uma tentativa. Tem uma hora? Tá. Nós fala, hein? Nossa, a gente fala pra caramba. Nossa, eu preciso ir embora. Nossa senhora, calma Ó, aí. calma que tem o- Vamos fazer. Vamos, não vai ó, me não deixar vai antes. sozinha Não, não vai não. no- Calma aí. Qual A que é a gente brincadeira vai. que a gente vai fazer? Eu nunca. Vamos. Eu Termina nunca, de a falar Júlia e vai eu vou. embora no Eu A gente Nunca, vai fico fazer a aqui. brincadeira. Gente, não Rifada. repare não, viu? Aqui é assim. O negócio Não, é tudo é- desse jeito. É só porque eu tenho que. Não, a Ju tem chegar no compromisso, ela tem outro compromisso depois. Ela tá Não, fugindo, é do Eu Nunca. É, eu tô achando também. Mas termine de falar e a gente vai fazer o. Eu ia falar que existe já uma tentativa aqui no Brasil, no governo, de fazer uma lei, né, para que isso comece a acontecer, para Sim. que as universidades consigam ter incentivo para poder dar bolsa para os atletas, enfim, ter um pouco mais dessa unificação. Eu acho que é super importante. Esporte e educação, quem sabe? Agora sim, gente. A Vamos. gente vai pro Eu Nunca. Pega uma Meu Deus, que bebida vai ser essa? Meu cerveja. Deus. Só que eu não Ai, posso ufa. beber. Não, eu ia trazer uma cachaça, depois eu falei, ai, gente, hoje. Não, dia cachaça de ia semana- ser too much. Só que eu preciso fazer xixi. Ixi. Que hora, né? Ó, Não, gente, vai, eu espero. a louca. Mas, tipo, até perdi o fio da meada agora. Não, já. a gente vai fazer o Eu Nunca, já Não, desestabilizou Ju, a Eu mesa. vou Só só de ver quanto falar tempo eu vou isso, demorar, não eu é? tô com medo real. já pra eu- desestabilizou a mesa. Só de falar desse brincadeira do Eu Nunca. Nossa, ó. A apresentadora que, nossa, já esqueceu o que ia falar. A Júlia tá querendo picar a mula, quer ir Meu embora. Já tô até comendo. Tô vendo que eu que vou a gente vai sobrar editar aqui, essa ó. parte, Aff, Maria. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó. Não, me dá aqui, deixa eu ver se eu Ah, consigo. tá bom. Ó, é assim, Ju, já vou explicar já Tá. tudo. É assim, Já abri. se você já fez, Ai, meu Deus do você céu. bebe. Tá. se eu já Essa fiz, eu parte a gente só ficou sabendo quando a gente chegou aqui, viu? Ah, mas é se assim que é tivesse bom. A falado gente, antes, a gente será? gosta de, a gente gosta da surpresa. Eu preciso ver se eu preciso de que horas que eu preciso chegar. Se é 4, Então é assim, é o seguinte, se você já fez, você bebe. Se você não fez, você não bebe. Tá preparada, Ju? Ai, meu Deus, Tô. vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Meu, Deixa eu ficar... Se organizar pra fazer um Eu Nunca, ô Fê. Ai, ai, não sei o que tem aí nesses seus caderninhos. Mas aí eu posso na tomar sua só um golinho, colinha. né? Porque em tese eu não posso beber. Agora. Ai, você não pode? Não, assim, poder eu posso. Não, Isso aí não é, tô evitando. Esse tanto é igual ela tá- água. Esse tanto é igual entendi. água. Não, mas isso aí não, Tô não, tem, aqui, não, tem, não é atleta. uma garrafa, é, Não, de é de boa, boa. de boa. Aí a Vambora. gente vai estar aqui, ó. Tá bom. Ah, a gente precisa olhar Aí pra a câmera. Não, você pode olhar pra mim, mas a Ah. resposta ou qualquer coisa tem que ser tudo ali. Ai, Tá. meu Deus. Então vamos lá. turma. Preparado? Calma, se eu fiz, eu tomo, né? Se você Faz um fez, tempo que eu você não jogo toma. nunca. Tá. Deixa eu ver. Não precisa dar justificativa, não, né? Só se quiser. Ah, tá. Só se quiser. Olha. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que a pessoa soubesse. Várias vezes. Não que eu faça assim com frequência, mas às vezes o olhinho vai. Jura? Ah, rapidamente. Até no metrô, né? Sim, até no metrô. Às vezes a pessoa tá ali. Eu uma vez. Não, deixa pra lá. Melhor não. Eu peguei. Jesus, viu? Só Vamos, Senhor.
Eu nunca dei de presente algo que eu ganhei e não gostei. Opa. Nossa, já. Nossa, tadinha da Jura? minha mãe, Nossa. que vive me dando coisa que não é muito a minha cara. Eu fiz isso uma vez quando era criança, gente. Meus pais deram tanta risada. Mentira. Eu dei, na verdade, não foi nem isso. Eu peguei um presente que já era do meu irmão e dei de presente pra ele. Louca, criança, né? Bom, Ai, Deus. É o chaveiro do Corinthians, Ai, nunca vou Deus. esquecer. Eu nunca criei uma conta falsa para ficar observando a vida alheia. não, isso eu sou desapegada. Eu também não sou. Eu nunca sumi depois de um primeiro encontro ruim. Nossa, acho já. que sim. Quem não? Certeza. Entrei dentro do banheiro, pulei a janela e fui embora? Não, tipo, mentira, não falou mentira. Isso não. Se entregou. Nossa! Não, Ai, mas você eu já tenho uma amiga que fez, eu então, lembrei foi pera aí, dela. eu vou nessa pergunta já que você meio que Ai, começou meu a falar Deus. aí, ó. Ah. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Nossa, já. Pô, você tá vendo, né? O povo aqui, ó. Vai precisar pegar outra cerveja. Nossa, esse copo minúsculo Olha, pra quem aqui. disse que não ia beber, a Eu Ju, tô, ó. eu tô dosando pra não acabar rápido. Eu tô achando, eu tô entendi. adorando. A gente pode continuar depois aqui que a Ju foi embora. Pode. Eu nunca me inscrevi em um reality show. De nunca. jeito nenhum, minha sanidade mental. Nossa, você ia ser boa, Indy. Não. Ai, a gente Não ia vota em prestar. você. Nossa, eu Nossa, eu ia amar também. eu ia comprar o pay-per-view. Filha, eu já me conheço. Ia ser o capiroto. Você ia já briga com todo mundo? Oi? Não ia arranjar briga com todo mundo. Só se, assim, a pessoa me infernizasse muito. Ou seja, que é toda hora, né? Nos realities. Não, Deus que me livre. Imagina. Só foi uma vez também, eu falei, tava com a sanidade não muito boa, eu falei, não. Então, deixa. Ainda bem que não foi o universo que conspirou Né, a favor de conspirou você não ter sido muito, selecionada. falou, filha, volta aqui, não é pra você essa vida, entendeu? Vamos lá. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Nossa, muitas Sim, vezes. graças a Deus agora existe apagar mensagem, né? Porque no início não existia, você tinha que ficar lá. Não, pelo amor. E ainda tinha que responder a mensagem que a pessoa mandou, né? Nossa Senhora. Ave Nossa Maria. Senhora, Jesus. Gente, eu mandei pra Linda Quebrada uma vez. Mentira. Mas foi uma mensagem fofa. Ah, tá. Mas foi uma declaração, assim, que eu Olha. achava ela incrível. Aí depois, no dia seguinte, tava já mais chumbadinha, né? Aí eu falei, ai, gente, que nada a ver isso que eu fiz. Aí eu fui lá e apaguei. Lin, se você, né, ouvir aí o nosso pod... Diz se você quem leu. sabe? Veja se Não você leu. leu. Eu- Você não- bom, não eu leu? acho que não. Nada, é improvável. Recebe E a nossa milhares. última... Eu nunca tentei cortar o meu próprio cabelo. Opa, eu faço isso direto com vídeos do YouTube. Eu faço Pensa penteado, sempre minha fazer filha. ela só nos própria. tutoriais do Nossa, acho que Jura? eu... Penteado eu faço. O último casamento que eu fiz foi pelo YouTube. O penteado que eu fiz em mim mesma. Não só corto o Ó o cabelo. dom, ó o dom. Ó, muitos dots. Tá igual um outro convidado que veio aqui. Ele tava falando que o sobrinho dele é, tipo, multiatleta. Faz vários esportes. Tem 8 anos. Falei, gente, é tipo, agora... Faço vários esportes e corto o cabelo. Muito, muito bem. É isso. Maravilhosa. Podem Meninas. contratar a Fernanda, viu? Fernanda. Tranças Ai, esportivas. Deus. Tudo. Entretenimento garantido, gente. Ó, gosto disso. Ju Acho que a e gente podia Fê. fazer um brinde e acabar com essa Mas cerveja, a minha né? já acabou, gente. Vocês bebem muito devagar. Peraí, tem um restinho aqui, Mineira ó. versus paulistana. Não, aí com esse solteiro. tamanho desse copo, eu achei que ia ser Vamos lá, cachaça vamos só mesmo. no... Nossa. Ai, Cheers. obrigada, Indy. Muito Amei. obrigada, meninas. Pra mim foi Sucesso. mara, adorei. Acho que até os assuntos mais profundos foi, tipo, muito, muito, muito legal, muito leve, muito gostoso. Muito obrigada. Nossa, a gente que agradece. De verdade. Sucesso. Amém. Até breve, quando vocês quiserem vir, só falar, Indira, eu quero ir de novo. Tem um negócio aqui, ó, bacana, vamos falar. Vamos falar. Quero Vamos tomar falar. cerveja. Quero tomar uma cervejinha, fazer mais um pouco do jogo. Ai, sim. Opa, vamos Tem lá. va- A gente, quem tá vendo aqui tem vários cards. A gente só fez alguns. Medo. Não, deixa pra lá. tinha Deixa pro próximo. umas 20 perguntas. Eu fiz 10 porque eu falei, senão a gente vai ser daqui, tipo, E a Ju também. Já quer, A Ju também tem compromisso. Mas bom. muitíssimo obrigada. Obrigada Espero a que você. vocês tenham gostado, Maravilhosa. curtido. Eu sei que a apresentadora é uma Linda, deusa. Mas muito obrigada mesmo. Valeu. Gente, você que ficou aí até o final,
Curtiu? Gostou? Muito? Espero que você tenha gostado muito, porque eu adorei, me diverti muito, foi muito legal. Então, aproveite, obviamente, ó. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e até engasguei. Ative o sininho e é isso. Um beijo e até. Tchau, tchau. Beijo. Ai, Uhul. gente, adorei. Gente, é isso. Amei, Arrasou. amei, amei, amei. Podemos fazer todo